Agora, Bora Brasil, com Joel Datena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde mais uma vez. Que delícia estar aqui com vocês no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Que audiência, hein, gente? Quantos ouvintes? Milhares de ouvintes. Ajuda a nossa produtora que quer tirar uma foto nossa. Ela tá querendo tirar foto, eu não tô entendendo Pronto, nada. Olha pra nossa produtora. Ah, entendi. É foto ou vídeo? É foto. É pra Rádio Bandeirantes, é? Isso. Ou é pro Bora São Paulo, pro Bora Brasil? Olha lá, pra Rádio Bandeirantes. Pronto. Foto tirada. A moça tava aqui pulando na nossa frente, Giovana com o braço pro alto. E o nosso ouvinte pode ver a foto aonde? Agora fala, Giovana. No Instagram da Rádio Bandeirantes. Isso aí. Rádio Bandeirantes. @Rádio Bandeirantes. Instagram legal, hein, meu? Bonito pra caramba. Falando em bonito, esse estúdio aqui que ficou maravilhoso, né? Ficou elegante, né? Ficou chique. E é muito legal a gente poder ver o nosso quadro aqui. Eu tenho um quadrinho. Pra você que não está vendo, somente ouvindo, eu vou descrever. Tem um cara feio pra caramba aqui. Esse tá bem cara no seu feio sou ombro, eu. né? Bem no seu ombro, aliás. Um papagaio no ombro esquerdo. E atrás de você, se você mexer um pouquinho a cabeça, tá o José Paulo de Andrade, ó. Zé Paulo, da Tenão ali. Grande nome aqui Neto, também. Ó, só gente bacana. E eu tava falando em audiência, impressionante, viu? Puxa vida. Quando eu saio daqui, as pessoas que eu encontro, grande parte, tava ligada aqui no Bora Brasil, ligada na Rádio Bandeirantes. São pessoas que ligam o rádio de manhã e só desligam no final do dia, na hora de dormir. O rádio fica ligado o dia inteiro. Muito bom, viu, poder ter a sua audiência, a sua companhia. Tô cada vez mais feliz ao lado da nossa Ana Paula Rodrigues, ao lado da Gide Boé, da Bruna Barbosa e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Pois bem, shopping centers e comércio de rua, muito provavelmente não, já devem abrir a partir de quinta-feira. Acho que amanhã deve ter o anúncio. Hoje eles estudaram um pouco mais, né? Estão estudando ainda esses protocolos, já devem estar aprovados com toda certeza. Amanhã deve ser feito o anúncio, pelo que eu entendi na entrevista que eu vi hoje do Datenão com o governador João Dória. Ele passou a bola para o prefeito, é claro, o prefeito que tem que anunciar, né? Mas eu percebi que muito provavelmente quinta-feira shopping centers e comércio de rua já devem estar aberto, ou seja, protocolos já aprovados. E a Bruna Barbosa deu essa notícia em primeira mão hoje pela manhã no Bora São Paulo. Muito bacana você poder antecipar para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte também algo tão esperado, viu, Bruna? Muito bom dia a você, muito boa tarde a você, eu já te dei bom dia, né? Muito boa tarde a você, Bruna, bom trabalho. Boa tarde, Joel, bom trabalho para nós, boa tarde, Ana, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Olha, na verdade, o comércio de rua reabre a partir de amanhã mesmo, Joel. Olha. O protocolo vai ser assinado hoje às 5 horas da tarde pelo prefeito Bruno Covas. E aí os shoppings ficaram para quinta-feira. Essa coletiva de imprensa que vai acontecer amanhã, que até o governador João Dória disse aqui no Manhã Bandeirantes ao José Luiz Datena, vai acontecer para detalhar como é que vai ser principalmente a questão dos shoppings, mas o anúncio já vai ter sido feito. O protocolo estará publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo já amanhã. Antes mesmo de anúncio, então, Antes o comércio mesmo de vai poder abrir. Anúncio em coletiva, né? Até porque essa coletiva de imprensa é um anúncio em grande massa, né? Para que os veículos de comunicação noticiem, mas o que importa ali para que o comércio seja reaberto é a assinatura com as entidades, que é o que vai acontecer hoje na Prefeitura de São Paulo, às 5 da tarde. E eu acabei de voltar da Rua Teodoro Sampaio, uma rua bastante movimentada, onde tem bastante comércio aqui em São Paulo, fiquei em Pinheiros, próximo da estação do metrô. E olha, muita gente por lá já animado e se adequando. Peguei muito comerciante, assim, quase uma boa vontade tudo acima pronto. Da média, né? Exatamente. Muitos deles precisaram reduzir o quadro de funcionários, demitiram gente, sim. Agora vão reabrir, sabem que por 4 horas é pouco tempo. Então, não vão ter a mesma quantidade de público, não vão vender a mesma coisa, vão demorar 4 horas pra conseguir. agora, mas a gente tem que pensar positivo. Acredito que daqui umas 2 semanas no máximo, a gente já esteja na fase amarela. E é ou assim melhor eu espero. abrir Fase algo do que amarela, nada, 6 né? horas. 6 horas. E é Não, melhor nunca abrir pensei algum isso. horário do que nada, né? É verdade. Exatamente, é o que eles estão fazendo, viu? Enxergando ali a luz no fim do túnel. É melhor, são 4 horas que a gente vai se dedicar e tudo para que não haja aglomeração. Você também. tem em mãos aí as recomendações que têm que ser seguidas? Eu me lembro dessa questão das horas, você colocou muito bem, são 4 horas. O limite de clientes
por exemplo, o limite de pessoas e fica estabelecido em 20%, assim como nos shopping centers? 20% da capacidade nessas lojas. A gente tem uma expectativa de horário, tá? Segundo fontes ligadas à Prefeitura de São Paulo. As lojas de rua devem funcionar entre 11 da manhã e 3 da tarde. Os shopping centers das 4 da tarde até as 8 horas da noite. Ainda falta saber como é que vai ser o funcionamento das galerias e dos shoppings populares, como, por exemplo, os shoppings da 25 de março. A Prefeitura de São Paulo quer que funcionem de manhã. Aí a gente teria shopping popular de manhã, as lojas fim da manhã, início da tarde e os shoppings fim da tarde, começo da noite. Por quê? Cada um num horário? Para evitar aglomeração, evitar trânsito, evitar caos no transporte público. Então, essa escalonagem de... Você ouviu um ouvinte sugerindo exatamente isso hoje pela manhã no Manhã Bandeirantes? Durante a entrevista com o governador. E ele disse, olha, o ouvinte está muito bem, como sempre, né? Muito provavelmente a gente deva anunciar isso amanhã. Algo parecido. Quer dizer, já foi antecipado, mas deve ser nessa linha mesmo de horários, mesmo porque a Bruna tem fontes importantes que já revelaram essa diferença nos horários, né, Bruna? É isso, é uma diferença com toda a precaução. Ainda ontem falávamos aqui no Bora Brasil sobre a questão do Dia dos Namorados. O prefeito Bruno Covas foi muito pressionado pelo comércio que perdeu a Páscoa, comércio que perdeu o Dia das Mães, datas importantes e de muito faturamento. Então, perder mais o Dia dos Namorados, logo mais em agosto temos Dia dos Pais. Então, é uma pressão grande, né, Joel, para que eles trabalhassem, mas a gente vai trazer mais os detalhes aqui ao longo do programa. Verdade. Bruna Barbosa, minha querida, muito obrigado por enquanto, viu? Você vai fazer o que agora? Vou gravar matéria que vocês vão acompanhar hoje à tarde no Brasil Urgente aqui da manhã. Opa, já tô ansioso. A partir das 4 horas, o Brasil Urgente com o Datenão e toda aquela competente equipe com matéria da Bruna Barbosa. Mas calma que ela já volta, porque ainda tem a você volta? Eu volto. Ela Que tá com a bom. repercussão Eu dei um do spoiler. setor. Então é VaptVupt. Eu dei um spoiler, vou gravar uma matéria, já Por isso que a Gi tá me olhando aqui com uma cara feia, viu? Então é VaptVupt. Quando você fala que eu tenho cara de brava, brava é a Giovana de Boer. Mas eu não quero conhecer esse lado dela, não. Que ela me mandou de mensagem hoje. Credo. Vai lá, Bruninha. Vai lá que a gente vai estar te esperando aqui, tá bom? Fechado, até daqui a pouco. Ô, Ana Paula, grande Ana Paula Rodrigues, o que você acha da gente fazer aqueles destaques, né? A gente destacar os principais assuntos que trataremos hoje por aqui. Agora. Pode ser? Bora. Tem som aí pra subir ou não? Bora! Comércios e shoppings de São Paulo são autorizados a reabrir nesta semana, mas entidades criticam as medidas de segurança e higiene exigidas. Prefeitura e governo de São Paulo garantem que não há mais risco de colapso do sistema de saúde. Após reclamações, a Prefeitura de São Paulo informa que a frota de ônibus da cidade foi reforçada nesta terça-feira, com mais 945 veículos, e subiu para 75% do total. As reclamações de veículos lotados, porém, continuam. Belo Horizonte e Porto Alegre tem um saldo de casos da Covid-19 após medidas de flexibilização. A polícia de Minas Gerais indicia 11 pessoas no caso de intoxicação por causa do consumo das cervejas da Baker. 2 assuntos que eu já antecipo, daqui a pouquinho o Igor Calian, né, para a gente tratar dessa questão do transporte público, algo que a gente já imaginava, infelizmente aconteceu, as pessoas sendo transportadas em pés, um ônibus, né, algo que não deveria acontecer de acordo com a recomendação que passou a valer ontem, mas é uma medida praticamente impossível. Então colocaram uma missão impossível para o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana cumprir. Ou seja, se você estabelece uma meta impossível para aquela pessoa cumprir e estabelece também que se ela não cumprir ela será demitida, é porque você tem a intenção de trocar aquela pessoa. Eu, pelo menos, encarei dessa forma quando ouvi ontem o prefeito da cidade de São Paulo, o Bruno Covas, dizer que se até sexta-feira o problema do transporte público nesse sentido não for sanado, ele será trocado. É isso. Não foi ainda, né? Não foi ainda. Ainda não. Ô, Ana, você viu aquela questão lá do Rio Grande do Sul, né? De Porto Alegre. Pois é. Eu conversei com o Aristóteles Júnior hoje, devemos conversar com ele novamente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, e algo muito preocupante aconteceu por lá e tem a ver com a cidade de Ribeirão Preto. Né? Lá em Porto Alegre, de sexta-feira para cá, de sexta-feira para segunda, os números são de ontem, o número de ocupação de leitos de UTI subiu
de 40% para 60%, ou 42% para 63%. Ou seja, um aumento de 50% em pouco mais de 2 dias. Algo preocupante. Isso logo depois de iniciada a flexibilização. Bom, o que, Ana? Ia falar que aqui em São Paulo, a gente teve algumas cidades que recuaram, né, na questão da flexibilização, justamente porque estavam com medo que esses números aumentassem. Antes da gente seguir, quer ouvir o que o governador falou hoje sobre isso? Porque é o seguinte, a gente há algumas semanas, né, Joel, falava de uma preocupação muito grande de um colapso no sistema de saúde e tudo mais. O governador João Dória falou que não há esse risco mais e, além disso, existe a preocupação com os estados do interior, com as cidades aqui do interior do estado de São Paulo, mas que por enquanto está tudo sob controle. A gente vai ouvir. Há algumas regiões que foram menos afetadas, outras onde prefeitos tomaram iniciativas muito corretas do isolamento social, seguiram a orientação do governo do estado. Então não é uma verdade absoluta. Hoje nós temos, aí isso é importante para você, os ouvintes, o índice de ocupação das UTIs no estado de São Paulo é de 67,5%. No estado. Na Grande São Paulo é 75,5%. E vem caindo. Aqui nós não tivemos, não temos e não teremos nenhum colapso na saúde pública, porque nos preparamos com antecedência, através dos hospitais públicos e estaduais, o sistema de saúde pública, o SUS, e os hospitais municipais, sob administração de prefeitos, para garantir o atendimento. Nenhum paciente ficou sem atendimento em São Paulo e nenhum deixará de ser atendido nos próximos meses. O sistema está absolutamente bem regulado. Assim esperamos, né, João? Nossa, e como esperamos? Uma coisa é fato, São Paulo teve medidas mais restritivas do que outras partes do Brasil. E foi uma das primeiras, né? As primeiras. Então eu quero crer que não vai acontecer com a gente aqui em São Paulo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo em Porto Alegre. Bom, mas nós temos um exemplo bem perto da gente, que é um exemplo que não deixa de chamar a atenção, que é a cidade de Ribeirão Preto. Minha cidade natal, sabia, Ana? É mesmo, não sabia. Sou de Ribeirão Preto. Linda Ribeirão. Quente, Ribeirão. Cidade querida. Puxa vida, quente e feita de pessoas bem legais. Me tirando, é claro, né? O restante da população é bem bacana. Mas eu saí de lá quando tinha já 16 anos. Fui criado praticamente fora de Ribeirão Preto, mas é a minha querida cidade natal. O prefeito da minha querida Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira, está ao vivo com a gente, para tratarmos exatamente disso que estamos discutindo no bom sentido, né? Você flexibilizar o comércio, como houve já uma abertura no comércio aí de Ribeirão no dia 1º, se não me engano, no dia 1º agora de junho, e os números deram um salto, né? A ocupação de leitos de UTI passou de algo próximo de 60% para algo próximo também a 65% em 2 ou 3 dias, né? Algo próximo disso. Prefeito, muito boa tarde ao senhor, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, para a gente debater esse assunto, né? Um assunto novo para todo mundo, em que todos nós estamos aprendendo e muito, e principalmente aprendendo com os problemas, para que eles não voltem a acontecer lá na frente. O senhor já está pensando em fechar o comércio aí parcialmente falando? Eu já sei que pelo menos nos próximos 2 feriados à frente, o senhor já tem essa intenção, né? Muito boa tarde, obrigado novamente, prefeito. Boa tarde, Joel da Atena. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues e todos que nos acompanham nesse instante. De fato, no dia de ontem, nós publicamos um decreto da Prefeitura, Poder Executivo Municipal, fechando os comércios nos próximos 2 feriados, tanto no dia 11 de junho, que é o Corpus Christi, que aqui não foi antecipado, e o dia 19 de junho, que é o aniversário de emancipação política da sua cidade, Joel, Ribeirão Preto, que completa 164 anos de emancipação. Então, nesses 2 feriados próximos, o comércio vai ficar fechado, tanto o comércio de rua, estabelecimentos comerciais em geral, e os shopping centers. São 4 shopping centers que a cidade tem e vão ficar fechados. Nós temos nos últimos dias um crescimento tanto no número de casos positivos, que agora atingiu a marca de 1.791 casos. Ribeirão Preto credenciou 4 laboratórios, então tem o Instituto Adolfo Lutz, mais o laboratório do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto,
o laboratório do Hemocentro e, por fim, o laboratório do Polo Tecnológico Superaparc. Todos eles estão credenciados para fazerem o teste do Covid sem a contraprova do Adolfo Lutz em São Paulo. Então, isso tem nos dado uma informação estratégica importante, até porque nós estamos testando todos os casos com qualquer tipo de sintoma gripal e checando se tem o Covid ou não. E, de fato, os leitos de UTI acabaram sendo ocupados de uma maneira de maior percentual. Nós estamos hoje, dos 121 leitos da cidade disponibilizados para o Covid-19, com 85 deles ocupados, portanto, uma taxa de ocupação de 70%. O que nós notamos nos dias de 1º de junho para cá é um avolumado, uma presença muito grande de pessoas no centro da cidade, nos comércios, algumas sem uso de máscara, e isso tem sido, portanto, objeto de orientação e de notificação por parte da Prefeitura, através da Vigilância Sanitária, através da Guarda Civil Metropolitana, através da fiscalização geral e também da Polícia Militar. Um fato positivo tem sido o comportamento dos comerciantes e dos comerciários. Este, sim, tem sido exemplar, junto com os órgãos de imprensa, em orientar as pessoas na importância do uso ostensivo das máscaras e, ao mesmo tempo, o uso do álcool gel, lavagem das mãos e cumprimento dos protocolos sanitários. O prefeito, o aumento, então, foi bem maior do que eu disse aqui. Eu disse que foi de 60% para 65%. Isso já inclui, esse número que o senhor trouxe para a gente, de 85% de ocupação de leitos de UTI, já inclui a rede privada também ou não? É a rede pública e a rede privada de leitos de UTI para Covid-19. Então, para você ter a boa informação aí, Joel, dia 1º de junho, nós tínhamos 46,3% dos 121 leitos ocupados, ou seja, 56 ocupados e os demais vazios. Aí, na sequência, foi a 62, dia 3 caiu para 60, dia 4 foi a 71, dia 5, 74 leitos, dia 6, 72, dia 7, 72, ontem 79 e hoje com 85. Então, chegando a 70% de ocupação. O importante rápido, né? É que, para efeito de contingência, nós temos algumas outras dezenas de leitos que serão transformados em leitos de UTI, tanto no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, quanto em outras redes públicas e privadas, para poder fazer o aumento do número quantitativo de leitos e reduzir percentualmente. Isso já estava previsto, assim como já temos estoque de EPIs, máscaras, luvas, face shields, os propés, os gorros, para mais de mês, se necessário. Então, acho que a cidade de Ribeirão Preto e a Divisão Regional de Saúde, da qual nós fazemos parte, com um total de 26 municípios, hoje encontra-se com 2.432 casos e 85 mortes, das quais 44 mortes na cidade de Ribeirão Preto e 1.791 casos na nossa cidade, que é a maior cidade, é a sede da região metropolitana de Ribeirão. Prefeito, o senhor falou em ampliação de leitos de UTI para equilibrar um pouco mais esses números. Essas novas unidades devem ficar prontas, já devem estar à disposição nos próximos dias. E enquanto isso não acontecer, a intenção da prefeitura é manter o comércio fechado ou isso vai valer só para esse próximo feriado? Na semana que vem o comércio vai estar aberto? Ana Paula, isso vai depender do comportamento daqueles 5 indicadores que são os indicadores que o governo do estado considera para a transição para a faixa seguinte. Hoje, Ribeirão Preto e toda a regional dos 26 municípios da nossa região encontra-se na fase alaranjada. Para isso, nós saímos da fase, na fase alaranjada, foi possível abrirmos as concessionárias de automóveis, os escritórios, as atividades comerciais em geral e também os shopping centers. Para avançar para a fase amarela, nós vamos ter que ter número de mortos em relação à semana anterior, número de leitos
número de leitos por 100 mil habitantes, são 5 indicadores. Se nós estivermos nos indicadores que nos permitir passar para a fase amarela, o que se acrescenta de atividades? Vai se acrescentar a abertura dos salões de beleza, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure e afins, e também os estabelecimentos de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes com capacidade presencial de até 40%. Mas hoje, com 85% de ocupação de leitos de UTI, a cidade de Ribeirão Preto deveria, teoricamente, estar na fase vermelha. Isso, né? recuar de vez, não só para o feriado. Né? Por normalmente, a gente tem visto alguns prefeitos irem contra o governo do estado. Né? Sim, mas com outros números também. Com outros números, mas querendo avançar, querendo ir, por exemplo, da fase 1 para a fase 2. O senhor tem a intenção, se necessário for lá na frente, retroagir? Por exemplo, o governo do estado colocou Ribeirão Preto na fase 2, na laranja. O senhor pretende voltar, ou seja, ficar na fase 1 até que todo esse problema seja controlado, até que novos respiradores cheguem, algo nesse sentido? O senhor pretende retroagir ou não? O senhor está pensando só em caminhar para frente e ir atrás de respiradores e deixar os hospitais mais aparelhados? Bom, Joel, a Prefeitura Municipal abriu um hospital com 31 leitos. Esses leitos vão nos permitir desinternar pacientes com maior complexidade para poder fazer a recuperação nesses leitos de retaguarda e ganhar novos 31 leitos nesse hospital municipal Francisco de Assis. A rede estadual tem o Hospital das Clínicas e poderá abrir mais 40 ou 50 novos leitos de UTI. Então, do ponto de vista assistencial, nós estamos relativamente tranquilos. Agora, nós vamos seguir aquilo que preserva as vidas humanas. Né? Todas as vezes que a questão econômica ou outras decisões que não as vidas humanas foram colocadas em primeiro lugar antes das pessoas, aconteceram as grandes tragédias da humanidade, os genocídios, as guerras. Isso está líquido e certo aqui dentro da nossa cidade. Nós vamos seguir todos os elementos e os indicadores do comitê de contingência que tem os cientistas, os médicos, os especialistas, os infectologistas. Nós temos 3 caminhos. Qual é? Se os casos aumentarem e tivermos problemas assistenciais, nós voltamos para a fase vermelha, fechamos as atividades comerciais não essenciais. Até resolver. Até resolver. Se não pudermos caminhar para a faixa amarela, porque os nossos indicadores acabaram pesando e isso nos mantiver na faixa alaranjada, nós vamos manter a faixa alaranjada e vamos seguir mais 2 semanas, a partir do dia 15 de junho, no regime atual. Se os números melhorarem, nós podemos passar para a fase amarela e acrescentar as atividades dos salões de beleza e as atividades de alimentação presencial em bares, restaurantes e lanchonetes, com os devidos protocolos de distanciamento e de lotação de até 40% da capacidade máxima do local, segundo o seu alvará. Tá bom, prefeito. Ficou muito claro. Vamos aguardar e torcer para que esses números não explodam, né? Uma outra coisa me veio à mente agora, porque a gente ouve dizer o seguinte dos especialistas, que tudo o que acontece hoje em relação ao coronavírus é consequência do que fizemos há 14 dias, há 2 semanas. Houve algum evento, algum período diferente há 14 dias aí em Ribeirão que justificasse esse aumento de agora ou não? O senhor não se lembra de nada similar a isso que eu estou perguntando ao senhor? Não houve nenhum fato que pudesse justificar, contribuir para a aglomeração de pessoas, etc. O que já era previsto é que os casos estavam subindo. E como não existe vacina nem remédio, a única forma da gente prevenir o contágio para abaixar a curva e evitar um excesso de presença de pessoas no sistema assistencial é o uso ostensivo de máscaras. Então, nós temos feito uma campanha bastante grande, inclusive contando com o setor da sociedade civil organizada e os comerciantes da cidade, para que as pessoas usem máscaras e respeitem os protocolos de saúde, álcool gel, lavagem das mãos, distância entre pessoas e assim por diante. Mas já era esperado, porque a doença chegou no Brasil por via aérea.
viajantes do exterior trouxeram ou da Ásia ou da Europa. E começou nas regiões metropolitanas e nas regiões mais periféricas do nosso território. Tanto é que você vê Amazonas, você vê Fortaleza, você vê Pernambuco, você vê São Paulo. E depois ele foi entrando para o interior do estado. Tanto é que os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão numa região mais interiorana do território brasileiro, ainda foram os menos afetados. Mas nem por isso deixarão de ser. A onda vai invadindo à medida com que o vírus passa a circular em regiões onde ele ainda não tinha estado. É isso. Verdade. Prefeito Duarte Nogueira, da querida cidade de Ribeirão Preto, muito obrigado, viu, pela entrevista do senhor. Sorte não só para o senhor, mas para todos nós, porque vamos precisar com toda certeza, além de empenho, muita sorte também. Um abraço, tá, prefeito? Um abraço, Joel Datena, um abraço para Ana Paula Rodrigues e para todos que nos acompanharam durante essa nossa entrevista. Obrigada. Até a próxima. E é isso, né, Joel? É meio que inevitável esses números começarem a subir quando as atividades são retomadas, né? Porque a circulação de pessoas aumenta e aumentando, a contaminação também aumenta. Só que tem que ser feito de uma maneira que haja ainda assim algum tipo de controle, né? E que haja estrutura hospitalar. Estrutura para isso, porque exatamente. É interessante reforçar o seguinte, a quarentena, o principal objetivo dela não é você impedir mortes, é você ganhar tempo para se estruturar. Né? Claro que como consequência disso, há uma diminuição no número de mortes. Isso, exatamente. Mas não elimina o vírus, né? Não. Agora, o primeiro objetivo, aquele debate pronto da quarentena é esse, é você ganhar tempo, deixar as pessoas reclusas para você não ter muitas pessoas infectadas e conseguir ir aos poucos estruturando a rede hospitalar. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo. Por isso que o secretário da cidade de São Paulo de Saúde, o Edson Aparecido, ele tem sido muito claro. Né? Nos últimos dias ele disse de forma claríssima de que São Paulo consegue suportar hoje a pressão na área de saúde. Pois é. Né? Será que lá atrás a gente tinha condição disso? Claro que não. A gente vê respirador chegando aí toda semana. Né? Essa semana mesmo 1.500 chegaram da Turquia. Então se esses respiradores, esses equipamentos não tivessem aqui, se a gente não tivesse tido esse tempo necessário, certamente a cidade de São Paulo, como nenhuma outra cidade do país, suportaria pressão na área de saúde. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem novidades sobre isso, Joel, porque acabou há alguns minutos aquela coletiva de todos os dias do governo de São Paulo, hoje com a equipe de saúde e infelizmente com um número muito ruim, viu? São Paulo teve um novo recorde de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, 334 óbitos registrados. No estado? Né? Isso é na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Estado de São Paulo. 334. Subimos para 9.522 no estro desde o começo da pandemia. Você lembra do número de ontem? 24, acho que é. Dá uma levantada, por favor, Gi. Mas, se não me engano, é isso. Entre 20 e 30. Ou seja, um número irreal. Inclusive, eu tratei disso hoje pela manhã. Porque esse primeiro número que é apresentado na segunda-feira, ele é irreal pelo efeito final de semana. Exatamente. Tem laboratório que não abre. Exato, né? A dificuldade da comunicação. Inclusive, hoje pela manhã eu disse o seguinte, olha, daqui a pouco nós teremos um número absurdo de mortes registradas nas últimas 24 horas. Registradas, não necessariamente que aconteceram em 24 horas. Exatamente, mas a Mayra daqui a pouco vai tratar com a gente disso, né? Daqui a pouquinho ela está com a acompanhando gente. A coletiva. Ela acompanhou. Isso, acompanhou. Uhum. Então é isso. E quanto aí, Gi? Levantou ou não? Não, você tá preocupada com o intervalo, né? Tá fazendo um sinalzinho aqui pra mim. E olha, entre a gente há uma pilastra. Pro nosso ouvinte que não tá vendo a imagem, só ouvindo, eu vou descrever. Há uma pilastra, eu diria que romana. Né? Acho que eu vou colocar um espelho ali do lado dela, que aí ela gesticula pro espelho e você vê pelo reflexo. Então, enquanto a Gi levanta esses números de ontem pra gente fazer um comparativo com os de hoje, vamos pro intervalo, Ana Paula? Vamos. Rapidinho, viu? Por favor, não saia daí, a gente já volta. Na Bandeirantes. Oi, pessoal, tudo bem? Lucas Herrero por aqui. Quando tudo isso passar, com certeza eu vou valorizar muito mais todos os momentos ao ar livre, né? A gente que é acostumado a viver na rua o tempo todo,
sente falta de falar com vocês, de fazer matéria, dos estádios de futebol principalmente, de ficar atrás do gol, entrevistar jogador, enfim, do contato, né, da alegria de poder ir para onde quiser. Eu também vou dar um beijo e um abraço muito grande nos meus avós, que já não vejo há quase 3 meses, correr no parque, sentir que a vida voltou. E claro, eu não vou deixar de agradecer por ter superado esse momento tão difícil e por sair dessa pandemia ainda mais forte, tá bom? Beijão a todos e principalmente muita força nesse momento. Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito. De olho na cada vez mais movimentada cidade de São Paulo, está com a gente o Ronaldo Rodrigues. Diga aí, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Ana, Joel, uma grande tarde para todos. Olha, o que está sempre movimentado, e hoje estava até pior, viu? Era Mateu Bay, nos 2 sentidos, muito parado. Segue ruim aí nesse trecho da zona leste da cidade. A Avenida Aricanduva serve como alternativa para a região da Mateu Bay. E a boa notícia é que a Avenida Aricanduva hoje é um caminho que funciona, viu, no sentido do bairro. Nos últimos dias estava sempre congestionada, com obras de recapeamento acontecendo ali próximo à região do shopping. Hoje só tem o trânsito um pouquinho mais carregado no sentido da Tietê, a Avenida Aricanduva, também na passagem ali pela região do shopping. Mesmo assim, é um caminho possível, dá para o motorista utilizar. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com o Western Union. Baixe o app WU Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union. Cães e gatos preferem e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Trânsito. Mais algum problema, Ronaldo Rodrigues? Tem uma ocorrência, um acidente entre carro e caminhão na Avenida Interlagos, para quem segue no sentido do bairro, na região ali da ponte Jurubatuba, a ponte que vai ligar ali com a região do autódromo, causa um pouco de dificuldade para o motorista a partir da região das Nações Unidas. Mesmo assim, é um caminho que ainda vale a pena. A Avenida Interlagos para quem sobe em direção à região do centro da cidade, aí o trânsito mais carregado no cruzamento com a Nossa Senhora de Sabará e depois lá na frente, quando o motorista vai se aproximando da região da Washington Luiz. Venda nas redes sociais o WhatsApp do jeito mais fácil. Com o Cielo Superlink você vende, recebe, entrega tudo no mesmo lugar. Você vai mais em cielo.com.br. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Ana Paula Rodrigues também, Gide Boé, Bruna Barbosa e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Já são 13h36. Como voa esse programa, hein? Passa muito rápido. E a gente bate um papo tão gostoso no intervalo também, né? Pena que a gente não pode divulgar. De jeito nenhum. Já pensou? Posso divulgar só um pouquinho ou não, Bruna, do que a gente falou aqui no intervalo? Não, credo, Zero. gente. Será que a gente falou algo tão ruim assim? Bora pra pauta. Lógico que não, meu querido ouvinte, viu? Eu queria ouvir mensagens. Vocês podem mandar, por favor, algumas mensagens pra cá, pra gente colocar daqui a pouquinho no ar, que é muito bacana poder interagir com todos vocês. Quero agradecer demais o carinho de todas as tardes. Só para reforçar então, no 11 999048756, 999048756. A Gi já tá ali de ouvidos colados no nosso telefone para pegar as mensagens pra gente. Mensagem em torno de 20 segundos e colocando o nome, é claro, pra gente te prestigiar, né? Pra gente ficar mais próximo ainda do que já estamos. Vai. Bom, a Bruna Barbosa está conosco novamente e antes dela o número, né? O número das mortes de ontem, que eu falei que era baixo, é 40 e quanto hoje? 43. 43 ontem, então um número irreal.
Ele foi computado, mas não necessariamente essas 42 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Estou falando dos números apresentados ontem, porque hoje cresceram muito, né? Esses números estão em quanto? 334. De ontem para hoje foi por aí. Foram 334 no estado. 334. 9.522 no total até agora. Então daqui a pouco a gente atualiza esses números e vamos discutir também essas modificações todas envolvendo quarentena, flexibilização com a Mayra Didiamo. Ela está acompanhando mais uma vez a coletiva por parte do governo do estado. Ô Bruna, protocolos aprovados. A partir de quinta-feira os shoppings já devem reabrir, já vão reabrir. A partir de amanhã, você já antecipou, o comércio de rua também estará reaberto. E qual outro protocolo ou quais outros protocolos são dessa fase, ou seja, da fase 2, que ainda não foram aprovados ou ainda que não foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo? Somente o das imobiliárias, que também estarão autorizadas a funcionar a partir de amanhã. Hoje a Prefeitura assina com comércio de rua e com imobiliárias às 5 da tarde na Prefeitura. Sai o decreto amanhã no Diário Oficial da cidade de São Paulo, poderão funcionar. Na quinta-feira, os shoppings. As imobiliárias, a gente não tem nenhuma expectativa quanto ao horário de funcionamento, mas deve seguir da mesma maneira como os escritórios aqui de São Paulo. Então, fugindo do horário de pico, pode funcionar em qualquer horário. Qual a diferença de imobiliária para escritório? É porque tem a visita, né? Então eu imagino que eles tenham recebido autorização para voltar ao funcionamento no local, na imobiliária. Só que para você comprar um imóvel, você tem a visita, tem a visita ao showroom. E, aliás, eles devem estar com uma ansiedade terrível para voltar a trabalhar, né? Você está vivendo isso, né? Não, eu até comentei, esse era o assunto de bastidor aqui, né? Que o meu apartamento está à venda. E eu recebi várias ligações de corretores querendo ir lá durante esse período, inclusive mais rígido da quarentena, para fazer visita. Então, gente, quarentena. E o meu prédio estava com visitas proibidas. Eu tenho um vizinho com 60 e poucos anos, então é grupo de risco, não permitia a visita. Olha Claro, que legal. mas tem Na gente prática, a gente permitindo. já conseguiu descrever algo que está junto às imobiliárias que eu não tinha percebido. Né? Para mim é um escritório, pô. Mas não, tem a visita. Muito bem. Então, mesmo que você tome todos os cuidados, vai que algo acontece. Quantos metros tem o seu apartamento? São pouquinhos, 50 metros. 50 metros, quantos quartos? 2? 2. Ai, meu Deus, eu vou fazer a propaganda aqui. Sala, cozinha, tem sacada, vista bonita? Não. Não, garagem? Não, tem garagem. Para quantos carros? 2? 1? Não, um só. Um carro, tá bom. Apartamento novo, quantos anos? O prédio tem 15 anos. 15 anos. Área de lazer, piscina. Só piscina. Só piscina, Tá bom. Documentação tá ok? Tudo ok. Tá bom, então é Unha só tá entrar ok, em tá contato. tudo ok. 999048756. Aí. Mande a sua sugestão, estamos aqui. É verdade. Esta Bruno, é a Joel Imobiliárias. Isso aí, Joel já aproveitando a retomada do setor. Tá vendo? A gente estava se falando também antes do programa dos shopping centers, né? O representante, ou o presidente da Associação dos Shoppings, ele estava bem chateado hoje em uma entrevista que eu vi no Manhã Bandeirantes. Sim. Né? Vocês devem ter acompanhado aqui. E ele disse que 4 horas são ineficientes. Não tem condição do empresário conseguir recuperar em um médio prazo tudo que ele perdeu nesse período. Ele diz que dificilmente esses empresários conseguirão se recuperar com 4 horas de permissão. Um outro dado importante que ele trouxe também é de que 15 mil lojas no Brasil não devem reabrir nos shopping centers. Mais de 100 mil empregos foram perdidos. Hoje, essa é a sua pauta? É para amanhã? Essa é a sua pauta? Isso. A expectativa é que eu consiga fechar a matéria até quinta-feira, mas a gente já sabe que até que 120 mil pessoas já foram desempregadas nos últimos 2 meses que os shoppings ficaram fechados. Falou mais 120 mil, portanto. É gente pra caramba, É né? muita gente. Ô, Bruno, Olha aí, tá ventando, tá vendo? Olha o Começou vento, tá a chuva? chovendo em São Paulo. Agora às 13h41, cai uma chuva em São Paulo. Temperatura enquanto vai levantando as aí, roupas por no favor. varal, gente. Gideboé, como Meu foi Deus. antecipado pela Mayara Bachanello hoje pela manhã no Bora São Paulo, e ela tá atenta aos radares meteorológicos, ela disse que ia chover. Tá aí, a chuva tá caindo em Sampa agora. 25 graus, tá tudo bem ainda em termos de acúmulo de água, até porque começou a chover agora. Só lamento você que, como eu, acabou de lembrar que deixou uma janela aberta. Talvez tenha uma surpresa desagradável ao voltar. É desse apartamento que você tá vendendo? Já vou ter que baixar o preço, né? Vai molhar o piso de madeira, hein? Vai É dar de uma madeira? molhadinha. É de madeira o não, piso? Não é. É piso frio, mas mesmo assim não, né? Menos mal, então. Não é aconselhável tomar essa chuva toda. É verdade. Ô, Bruno, alguma possível novidade para amanhã
em relação a protocolo, quarentena, fase vermelha, fase laranja, ou tudo dentro do normal por enquanto? Amanhã, nessa coletiva de imprensa, que será feita em conjunto entre o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, eu lembro que aquela coletiva do dia 10 que vai fazer o quê? Reclassificar o estado em todas as fases. Então é uma coletiva que os prefeitos do ABC estarão ali todo atentos, e a prefeitura de São Paulo também, porque dependendo dos índices, pode ser que a gente já se enquadre numa fase 3. Isso significa que a gente já começaria na fase 3 amanhã? Você está querendo dizer que... Ah, bom, isso que eu ia te perguntar. Não, isso porque quer você dizer... tem revelado algumas surpresas. Então, se você dissesse isso para mim agora... Eu iria confiar, eu confiaria com toda certeza. Não, eu quero dizer que os índices, os novos índices com novos números, levando em conta que os números da semana passada já adequaram para a fase 2, e se a gente continuar nessa mesma linha, nessa mesma queda de número de casos... Mais uma semana. Por mais uma semana, pode ser que a gente se enquadre à fase 3. Mas, repito, isso não significa que a gente entraria na fase 3 a partir de amanhã. Precisaria de mais uma semana... Vamos abrir o calendário. Para confirmar. E aí a gente entra no quê? Naquela exclusiva que o prefeito Bruno Covas deu ao Bora São Paulo na semana passada. Isso eu tô lembrando. Que até o fim do mês a gente entraria na fase 3 na prática. Vamos abrir o calendário. Então, amanhã, dia 10... nós estaríamos no 7º dia nessas condições? É isso. Então tá, mais 7 dias. Dia 17, 2 semanas então. Se estivermos no dia 17 com os mesmos números de hoje... Na semana do dia 20 a gente entra na fase 3. Ah, porque joga para outra semana? Isso. Então a partir do dia 20, olha aí... Provavelmente estaremos na fase 2, na fase 3, na fase amarela, em que bares e restaurantes já poderão reabrir. Salões de beleza e barbearias também. Você tá com saudade de salão de beleza? Um pouquinho. Mas você tá com o cabelo legal, você tá se cuidando em casa? O cabelo eu não faço nada, o problema é a unha, né, Joel? Que depois de tanto tempo a gente aprende, né? Vai ali, faz, mas é difícil, né? A Ana tá também agindo, olha... Não, eu sempre faço a minha, eu nunca vou a manicure, não. Nossa, eu acho um problema, uma dificuldade. Agora, vou dizer pra vocês, na terceira fase, além dessa reabertura de salões de beleza, barbearias, bares e restaurantes, os escritórios e as concessionárias vão ter menos restrições. Os shoppings e as lojas, por exemplo, que agora só poderão funcionar 4 horas, vão poder funcionar 6 horas. Então, muitas coisas mudam. Para as concessionárias e para os escritórios, não haverá mais restrição. Ótimo. Então eles poderão receber muito mais público. Bom, é torcer para que haja essa flexibilização mesmo e que os números não disparem, assim como aconteceu em Ribeirão, assim como está acontecendo também em Porto Alegre. Inclusive abriremos o link daqui a pouquinho com os tchês, né? Os nossos tchês lá da região sul, para sabermos da real situação de lá. Mas eu acho que com tudo que foi feito aqui em São Paulo, nós não viveremos ou não teremos maiores dificuldades, ou pelo menos eu assim espero. E o prefeito já disse inúmeras vezes, né, Joel? Se tiver aumento no número de casos, eu volto para a fase 1, que é a fase vermelha. Então, assim, se não tiver uma prática, eles dizem, né, que estão ali se baseando em dados científicos e que se a gente não atingir, volta para a fase 1. Então, agora, vamos aguardar. Agora você vai sem VUPT? Vai e só volta amanhã? Vou e só volto amanhã cedinho, então tá no bom. Bora São Paulo, mostrando lá o comércio. Então fique ligado com a gente. Então fechou, Bruna. Um abraço, um beijo pra você. Bom descanso, tá? Tchau. Beijo pra vocês, até bom amanhã. programa. Ô, Ana, e o transporte público aqui em São Paulo, hein? Aquela mágica que a gente disse na sexta-feira. Não tem Qual mágica. a mágica pra colocar todo mundo sentadinho nos ônibus aqui em São Paulo? Mágica é difícil de ser feita, né? Não tem. É matemática no caso, né? Então, se não tem espaço suficiente, não tem ônibus suficiente, a lotação continua alta. Teve uma mudança na frota hoje, né, no período da manhã, e a gente tem informação com a reportagem sobre isso. O Igor Calian está com a gente para falar sobre a situação do transporte público em São Paulo hoje. O Igor está estreando hoje aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Estreando no rádio com a gente. Você sabia que é o Igor mais caliante da televisão brasileira? Quantas vezes você já ouviu essa piada, Igor? Boa tarde. Ele é serelepe, o Igor é bem serelepe. Um dos grandes repórteres da televisão brasileira... Está agora com a gente aqui no rádio. Fico muito feliz em poder dividir o microfone também, que é dividido todos os dias na televisão e agora no rádio. Ô Igor, muito boa tarde a você. Hoje pela manhã, se não me engano, você estava no terminal Varginha, né?
no terminal Varginha, e lá você encontrou muitos ônibus chegando lotados, né? Eles não saíam lotados, mas chegavam lotados, ou seja, com passageiros em pé. E a Ana Paula acabou de trazer para a gente o número que eu te perguntei hoje de manhã, que ainda não tínhamos, dos ônibus, né? O incremento. Foi para quanto, Ana Paula? Foi para 75% da frota, colocaram mais 945 veículos. Está pouco mais de 10.100 ônibus circulando hoje em São Paulo. Tá, ainda faltam 200 e pouco, 280. Ainda tem mais ou menos 280 daquela reserva de 2.000 que a prefeitura prometeu semana passada para essa semana. A promessa ainda não foi cumprida. E o secretário pode cair até sexta-feira, segundo o próprio prefeito. Ô Igor, o que é mais dá para dizer para o nosso ouvinte a respeito do transporte público? Porque você continua acompanhando de manhã até agora, tudo que está envolvendo os busões aqui em São Paulo, hein, Calian? Muito boa tarde, bem-vindo, viu? Oi, Joel, boa tarde para Ana Paula, para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Bora Brasil. Olha, Joel, voltando hoje de férias, e um prazer estar estreando aqui com vocês, aproveitar para desejar boa sorte, muito sucesso para todo mundo aí nessa nova empreitada. Ainda é uma novidade o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, é um prazer estar com vocês por aqui. Então, falando um pouquinho sobre essa situação dos ônibus, né, o transporte público aqui de São Paulo, que volta a ser o centro das atenções em relação ao novo coronavírus, a essa pandemia, justamente por causa dessa aglomeração. A gente já passou por várias questões dos ônibus, né? A gente já falou sobre quantidade de ônibus que estavam rodando pela capital paulista, teve rodízio, questão de higienização, e agora o novo foco é essa nova determinação da prefeitura, que exige que ninguém mais viaje pela cidade de São Paulo em pé. Todos os passageiros precisam estar sentados, justamente para criar um limite de pessoas dentro do ônibus. Lembrando que um ônibus articulado tem capacidade para 49 pessoas sentadas. Eu estive, então, no extremo sul de São Paulo hoje, lá no terminal Varginha, e o que a gente via, Joel, era o seguinte: a saída dos ônibus do terminal estava controlada. Realmente, ali tinha uma fiscalização, as filas estavam organizadas e só saía de lá ônibus com pessoas sentadas. Porém, os ônibus também chegavam. O pessoal ali 5h30 da manhã já estava fazendo baldeação. E esses ônibus que chegavam da rua que formavam o grande problema. A grande maioria desses ônibus chegavam por lá completamente lotados. Além de todo o pessoal sentado, sabe por também quê, Igor? Tinha muita gente no corredor, Joel. Porque deve estar funcionando a fiscalização só nos terminais. E fora dos terminais? Será que O tem motorista não fiscalização? impede que o passageiro suba, né? Inclusive, nós ouvimos um motorista, ele disse o seguinte: olha, eu não posso impedir as pessoas. Eu não posso criar um atrito aqui, senão, quem sabe eu seja agredido. Né? Então o motorista ele fica com receio. Né? Já pensou, não vai entrar, já está cheio. As pessoas estão nervosas, estão com os nervos à flor da pele. Então, de repente, você criar uma confusão ali pode ser arriscado para o próprio motorista. Sim. Então, são medidas difíceis, promessas, melhor dizendo, difíceis de ser cumpridas. O que o motorista quer, pelo menos o que o sindicato quer, né, Igor, é 100% da frota de ônibus na rua. Que é algo que a gente vem comentando já há algum tempo, né? Eu te falei isso agora há pouco. Eu falei agora há pouco para Ana Paula, viu, Igor? Por que não colocam a frota inteira nas ruas de São Paulo e vai tirando aos poucos? Tá faltando grana. Então não promete. Não promete que todo mundo será transportado sentado, porque não tem como cumprir. E não tem nada pior do que você fazer uma promessa e não cumprir. Me parece que promessa de campanha, sabe? Quando os caras estão em campanha que prometem tirar até mesmo subida de rua. E tudo fica possível. Tudo é possível. Você já viu aquele político que fala o seguinte: olha, prometo fazer uma ponte aqui na nossa cidade. Pô, candidato, mas na nossa cidade não tem rio. Farei um rio também. Então são promessas nesse sentido. Promessas que não tem como cumprir, não tem porquê. Pois não, Igor? O que é importante a gente lembrar é que, inicialmente, quando foi diminuído aí esse número de ônibus, a gente tinha a ideia de que as pessoas iriam ficar em casa por causa da quarentena. Só que, na realidade, ela já mudou. As pessoas precisam trabalhar, precisam buscar o seu dinheiro, cumprir alguns compromissos. Hoje, por exemplo, quando cheguei lá por volta de 4h30 da manhã, não parece que a gente está em quarentena. É como se não existisse. A única diferença é que as pessoas estão de máscara e estão cumprindo aí, então, algumas orientações. Mas o fato é que a movimentação é a mesma, é intensa. Então, hoje, a gente está aí com cerca de 75% a quase 80% da frota total, pensando naquele número antes da pandemia. Só que o número de pessoas que estão pegando ônibus é praticamente
exatamente o mesmo do começo do ano, então a conta acaba não fechando. E lembrando, Joel, que além das reclamações por os passageiros não estarem cumprindo essa determinação, não porque eles não querem, mas por causa de uma necessidade, eu acabei ouvindo dezenas de outras reclamações, como, por exemplo, o maior tempo na fila de espera, muita gente tendo que esperar outros ônibus chegar aí por causa justamente dessa determinação. E um outro problema que está acontecendo, e que eu ouvi várias reclamações hoje, é justamente por causa da higienização. Não está acontecendo aquela higienização básica nos ônibus, que é obrigatória desde o início da pandemia. Veja, o que é responsabilidade do povo, o povo segue. Utilizar máscara, álcool gel, evitar aglomeração dentro do possível. Exato. Agora, o que tem que ser seguido pelo poder público está ficando de lado. Né? As promessas não estão sendo cumpridas. E a prefeitura tem que brigar com as empresas de ônibus, Exatamente. Tem que cobrar esse tipo de imagina serviço. a grana que essas empresas ganham, Ana. Pois é. A grana que elas ganham e só reclamam, né? Fala, o dinheiro é insuficiente, é muito subsídio e tal. Pô, por que não entrega, então? Por que não pede para sair? Sair ninguém quer, né? E na hora de oferecer um serviço legal pro povo, sempre fica para trás. O povo sempre fica para trás. Ô Igor, você que enviou essa foto aqui para a Rádio Bandeirantes, essa que está aparecendo aqui no nosso canal? Foi, Joel. O que você achou? Pô, brincadeira, você tá chique demais, meu irmãozinho. Olha ali, todo, galanzão de terno e tal. Falando nisso, eu tô vendo um assunto aqui na Band News, na TV, um assunto que a gente tratou hoje de manhã e você conhece muito bem, a onça que habita as florestas do Brasil, as onças, né? Você tem medo de onça, ô Igor? Olha, Joel, eu confesso que nunca fiquei cara a cara com uma, né? Mas eu acredito que eu ficaria com um certo medo de ver essa cena. O jornalista é incrível, né? A onça é uma predadora, você sabe que você vai ter que correr dela, mas ele não. O dia que eu ver, tudo aí pela notícia. Tem que estudar, checar se eu vou ter medo. Uma onça confirmar qual espécie de onça. Isso, se é domesticado ou não, porque algumas são, né? Uma onça foi encontrada lá no Parque do Iguaçu. Que tá para ser reaberto, inclusive, né? Amanhã será reaberto. reaberto. Como é bom ver as cataratas novamente do jeito em que estão, viu? Muito bom mesmo, porque elas chegaram a secar. Calian, aquele abraço, viu? Cuidado com a onça aí, parda, viu? Cuidado com a onça parda, o Igor. Pode deixar, Joel. Um abraço para todo mundo. E olha, eu não sei a Ana Paula, mas eu acredito que você é um grande pescador, acaba explorando várias matas e florestas brasileiras. Não tenho o mínimo medo de uma onça, né, Joel? Certeza, Igor. Aquele abraço, querido. Grande cara, gente. Além de grande profissional, um dos grandes comunicadores da TV e do rádio, né? É um cara excepcional. O Igor tava fazendo falta. Sinceramente, eu perguntava todo dia para nossa chefe, para Luciana Barcelos. Falei, pô, quando o Igor volta? Ele volta quando? Porque há pessoas que fazem falta. E o Igor é uma delas. Ou seja, vai participar todo dia, hein? Já avisa ele aí. Pode ser sim, porque o Igor é demais. Ô, Ana, e a Mayra, hein? A Mayra a gente vai colocar depois dos ouvintes. Pode ser que tenha um monte de ouvintes já separamos falar. Ouvintes? Já. Que bacana. Então vamos? Boa tarde, Joel. Aqui é o Rafael, taxista de São Paulo. Exatamente isso que você falou aí, ó. Estão querendo trocar o secretário de transportes aí. E aí estão querendo que ele faça o que não foi feito desde que eu me conheço por gente. Tenho 38 anos e desde que eu me conheço por gente, nunca ficou vazio o transporte público. É sempre lotado. E aí agora o prefeito quer que o secretário de transportes faça isso em pouco mais de uma semana? Absurdo. Ô, Rafael, é aquele filme, né? Não sei se a música é essa ou mais ou menos essa, Ana. O Missão Impossível. Missão Impossível, pô. Você pedir pro secretário resolver até sexta-feira o problema do transporte público aqui em São Paulo e argumentando que se ele não resolver, ele será demitido, é porque você quer demitir o cara. É muito mais bonito falar, olha, vai embora que eu vou colocar outro, não tô satisfeito com você. Vamos a mais ouvintes? Boa tarde a todos, aqui quem fala é Gleidson, sou de Cascavel, no estado do Ceará. Mandar um alô especial aí pro Joel da Atena e pra Ana Paula. São excepcionais jornalistas, sempre acompanham aqui. Valeu, forte abraço a todos e que Deus possa abençoar nosso país e a gente possa passar o quanto antes dessa pandemia e dessa tempestade. Valeu! Tomara que a gente passe bem rápido por isso. Amém, Gleidson. Obrigado, viu, meu querido? Um beijo na sua família e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tem mais Bacana uma bem mesmo. Curiosa aqui, quer ouvir? Curiosa, é? Presta atenção. Boa tarde, Rádio Bandeirantes. Marcos de São Bernardo, motorista de aplicativo. No começo do ano, peguei uma passageira casada
que só queria desabafar, como disse ela, sobre as traições dela ao marido. Aí eu falei pra ela, termina esse relacionamento, mulher. Ela disse, não, eu amo meu marido, vai entender. Queria só um ombro amigo. Um ombro? Sem ser julgada. Acho que você errou a parte do corpo. Não, no caso do motorista aqui, do nosso ouvinte. Meu Deus do céu. Queria alguém pra desabafar. Imagine, a mulher chega e fala que traiu o marido assim, traiu o marido acolá e tal. O que será, hein? Acho que ela queria ouvir uma palavra de apoio, do tipo, não, vai mesmo, tá certo. Não faça isso, né? Procure um outro caminho. Vamos julgar ninguém, né? Mas o que esse rapaz deve ter escutado de história já. Essa é uma delas apenas. Uma delas. Vamos faturar de novo, né? Que beleza, gente. Como a Rádio Bandeirantes está faturando. Como tem faturado. Que legal. A gente fica feliz, né? Olha, vamos fazer mais um rápido intervalo. Já são 13h57. Mais uma vez aquele pedido de todas as tardes. Por favor, não saiam daí, viu? A gente já tá voltando. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Trânsito. Oi, Ronaldo Rodrigues, diga aí. Oi, Ana. Vou falar da Avenida do Estado agora. Para quem segue no sentido do Ipiranga, no sentido do ABC, trânsito um pouquinho carregado só na passagem pelo Mercadão. A dificuldade maior está lá na frente, principalmente pela pista elevada, para se aproximar ali da região da Tereza Cristina, do acesso aí para a região da Avenida Dom Pedro I. Então prefiro a pista de baixo para ganhar tempo aí no sentido do ABC. Depois o caminho vai bem até a chegada lá ao Viaduto Grande São Paulo. Quem segue pela Avenida do Estado em direção à Marginal do Rio Tietê, trânsito mais carregado na passagem pelo Mercadão, com um pouquinho de paciência dá para fazer o caminho. Proteção sob medida para sua carga com fácil contratação e agilidade no sinistro. Conheça o seguro Tóquio Marine Transportes, faça com o seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Doe para o Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil e contribua para entidades que estão na linha de frente do combate à pandemia, como a Fiocruz, a Santa Casa de São Paulo e a Comunitas. www.bsocial.com.br/Fundo Saúde. É uma forma rápida, fácil e confiável de fazer com que os recursos cheguem a quem precisa. Esta é uma iniciativa do IDES, Bem Maior, B Social. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Você nem me avisa que a gente tá voltando, Ana Paula. Eu coloquei aqui pra... Você quer me pegar de supetão, contar, né? Pô, daqui a pouco eu vou ter que ir pro PA, pro pronto atendimento. Você
me pegar mais uma vez de surpresa desse jeito. Não queremos isso. Já são 14h01 já. Muito boa tarde, viu? Obrigado a todos vocês, nossos queridos ouvintes aqui da gloriosa Rádio Bandeirantes. Bora Brasil na Rádio Bandeirantes, cada vez mais perto de você. Bom, a Mayra Di Giamo está ao vivo com a gente. Está aqui com a gente. Ela acompanhou agora há pouco a coletiva, mais uma coletiva do governo do estado a respeito de quarentena, Plano São Paulo. Ô Mayra, e a gente já acabou de levantar aqui uma possibilidade, né? Será que algum novo protocolo será aprovado nos próximos dias? Não para essa fase 2, mas sim para a fase 3? Porque a Bruna já antecipou para a gente, né? Se tudo correr bem, lá para o dia 20, São Paulo já poderá estar na fase 3, na fase amarela, em que bares e restaurantes, por exemplo, e salões de beleza poderão ser reabertos. Isso. Né? Ô Mayra, alguma novidade antecipada ou divulgada aí na coletiva dessa tarde? Pois não, querida? Boa tarde. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje foi uma coletiva da saúde, né, dos membros do Centro de Contingência do Coronavírus. Uma informação bem importante divulgada foi que São Paulo registrou um novo recorde de mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje foram 334 óbitos, elevando o total para 9.522 óbitos. Lembrando que esses recordes normalmente acontecem às terças-feiras, porque tem um atraso das notificações do fim de semana por parte dos municípios. Então, para vocês terem uma ideia, ontem foram registrados 43 óbitos justamente por causa desse atraso. E os números, eles não indicam exatamente as mortes que ocorreram no período, mas no momento em que elas foram registradas oficialmente. Então, tem mortes de 2 semanas atrás que só estão sendo registradas oficialmente agora. O número de casos confirmados chegou a 150.138. A taxa de ocupação de UTIs está em 68,6% no estado e 74,1% na Grande São Paulo. E outra informação é que a partir de agora, o Centro de Contingência do Coronavírus vai apresentar separadamente os casos confirmados por testes PCR e por testes sorológicos, né? Os testes PCR indicam a presença do vírus no organismo. É muito bem utilizado ali para pessoas que estão em situação grave, aí consegue detectar se é realmente a Covid-19. É pela avaliação do material genético, normalmente uma amostra retirada do nariz do paciente. Agora, os testes sorológicos, que incluem os testes rápidos, eles avaliam a presença de anticorpos, então conseguem detectar quem já teve a doença. Então, essa separação vai ser importante para um melhor controle da epidemia aqui em São Paulo, Joel. Sim. Ô Mayra, eu queria que você repetisse, por favor, os números de ocupação de leitos de UTI. A atualização que você acabou de levantar aí, acabou de receber. Grande São Paulo e o estado, pois não, Mayra? Grande São Paulo, 74,1%, né? Teve uma pequena melhora em relação a ontem, que a gente teve 75,5%. E no estado, 68,6% de taxa de ocupação de UTI, Joel. Subiu um pouquinho, então, no estado, né? Um pouquinho, mas não sei se vocês viram, eu captei um dado interessante que estava meio que jogado e fiz umas contas, de que houve uma diminuição na quantidade de pessoas internadas como um todo. Houve uma diminuição nas últimas 24 horas de 5%, ou seja, é um dado importante também. E esse dado, esse número, ele chega para reforçar tudo isso que, por exemplo, o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo vem dizendo, de que São Paulo já consegue suportar essa pressão. Possivelmente chegou ao platô, né? Exatamente, que é aquela estabilização. Exatamente. Acho que a gente tem que torcer para que ele esteja certo, né? Ô Mayra, inclusive esse número do recorde, né? Eu não gosto muito dessa palavra recorde, porque, principalmente quando a gente trata desse número na terça-feira, porque esse número ele vem de um represamento que aconteceu no final de semana. Por isso que eu acho que não é um recorde real, né? E, inclusive, isso deve ter sido colocado lá, né? Isso deve ter sido colocado na entrevista coletiva, que é um número alto, claro, ele é recorde, mas pode ser, como deve ser, um recorde irreal, né, Mayra? Exatamente, justamente por causa desse atraso dos municípios de passar os dados. Ontem foram 43 registradas, então se você somar esses dois números e dividir, dá aí mais ou menos
o que a gente registra todos os dias, né? O que a gente vem registrando nas últimas semanas. Realmente não é uma grande diferença. O último recorde que a gente teve foram 327 mortes. Então, uma pequena elevação, mas como você disse, é um dado bem relativo, né? Eu fico chateado com esse tipo de tratamento na notícia, às vezes, por outros veículos, né? Isso não acontece aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um exemplo, eu vi uma vez em um estado uma cidade, não me lembro em qual estado do norte, de que os casos tinham dobrado, ou seja, 100% de aumento em apenas 24 horas. Fui ver, de 2 passou para 4, né? Ou seja, então é uma forma meio que inadequada, na minha modesta forma de pensar. A estatística você usa a seu favor como quiser, né, Exato, Joel? exatamente. Isso. Mas para tratar a notícia de forma estatística, você tem que tratar com muita responsabilidade. De maneira correta, né? Exatamente. Para chamar a atenção, sim, das pessoas, mas chamar a atenção de forma correta. Ô, Mayra, mais alguma coisa acrescentada à coletiva ou já foi dito tudo, os pontos principais, pelo menos? Eu acho que os pontos principais são esses, Joel. Também houve uma menção em relação à capital. São vários índices que vão ser analisados para que tenha uma elevação de fase da capital. Mas 2 índices já citados pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, positivos, é que a capital está com uma taxa de 30,7 leitos de UTI por 100 mil habitantes, que é a maior do estado, e que está com ocupação abaixo de 70%. 2 indicadores que poderiam levar a capital já para a fase 3 da amarela, mas, claro, tem muitos outros indicadores envolvidos e a gente realmente só deve confirmar isso, ter certeza amanhã. E as cidades do ABC? Foi dito algo em relação a elas? Não, o secretário não falou nada sobre as cidades do ABC por enquanto, realmente só vamos saber amanhã, Joel. A expectativa era essa mesmo, né? Porque eles fazem toda quarta-feira uma reavaliação dos índices do estado, então havia essa expectativa. O pedido era esse, né? Que eles esperassem até quarta-feira para que houvesse alguma mudança na classificação. Que espera, hein? Eles estão apreensivos, né? Muito. Bem apreensivos. Ô, Mayra, muito obrigado, viu? Bom descanso para você, até amanhã. Até, bom trabalho aí. Obrigado, querida. Vamos de Pedro Campos agora, Ana? Vamos, já está aqui esperando. Qual o assunto do Pedrão hoje, Ana? O Pedro Campos está com a gente aqui agora para falar sobre uma decisão da Justiça da Bahia, do Tribunal de Justiça da Bahia, para antecipar o pagamento de benefícios do ano que vem para agora, de alguns magistrados do estado. Ué, mas não está faltando dinheiro para tudo? Não está precisando direcionar dinheiro de outros setores para o combate do coronavírus? Não é essa a prioridade? Ou será que está sobrando dinheiro lá na Bahia? Os magistrados estão tão apertados assim que estão precisando dessa grana, Pedro? É isso? Lá na Bahia, principalmente, né, Pedro? Muito boa tarde a você, Pedro Campos. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Oi. Boa tarde aos ouvintes do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Olha, o negócio é o seguinte, esta é uma notícia que arregalou os olhos dos servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia encaminhou ontem um comunicado a todos os magistrados, juízes e desembargadores do tribunal, dizendo o seguinte: abono, férias e outros benefícios que estão na fila para serem recebidos do ano que vem dos magistrados serão antecipados em 7 parcelas a partir do mês de junho, ou seja, com pagamento já no mês que vem de julho. Isso porque eles estão prevendo que vai faltar dinheiro no ano que vem, porque os gastos, claro, aumentaram por causa do coronavírus. Então eles querem antecipar os vencimentos do ano que vem. Querem garantir que vão receber. Espertos não são, né? Imagina. Entendi. É uma antecipação mesmo, porque no ano que vem pode faltar grana. Mas nada coerente essa decisão. Já está decidido isso, ô Pedro, ou pode cair? Pode cair, Joel, até porque é o seguinte, a repercussão foi muito ruim diante dos servidores, né, do Judiciário da Bahia, não os juízes e magistrados, mas os auxiliares, né, das autoridades. Claro que isso vai ter um impacto político aí ao longo do dia de hoje. É um comunicado que foi encaminhado pelo presidente do tribunal sinalizando essa possibilidade. Isso não está no Diário Oficial de hoje, já fui checar o Diário Oficial do Poder Judiciário da Bahia, não entrou no Diário Oficial de hoje. Vamos acompanhar aí ao longo do dia a repercussão e, claro, trazer o desdobramento dessa história que logo, logo deve bater lá no CNJ, viu, Joel? Ô Pedro, você é advogado também?
Eu também sou, além de jornalista. Sim, porque eu já percebi isso, porque você fala com conhecimento de causa, né? Ele é a nossa referência aqui na redação nesse assunto. Verdade, verdade. Você vê que o cara tem um conhecimento bem acima da média. E por ser advogado, você sabe melhor ainda do que eu que direito é bom senso, correto? Claro. É bom senso. É princípio básico, é. Princípio básico. E essa decisão aí, ou essa medida, ela não tem nada a ver com o bom senso. Ela é bem incompatível com o bom senso, né, Pedro? Com certeza, Joel. É até um ato contra a moralidade pública, né? Porque nós estamos num momento de pandemia. A gente precisa de um tribunal de justiça que esteja discutindo recursos para as pessoas mais vulneráveis, que esteja discutindo socorro financeiro, né, para quem precisa, empresas, que possa analisar com bom senso, como você disse, com parcimônia, com equilíbrio e razoabilidade, as questões que envolvem esse período de exceção. Em momentos de exceção, nós precisamos analisar e utilizar os recursos da nossa legislação justamente para favorecer as pessoas, favorecer as empresas, né? E não colocar mais lenha nessa fogueira. O funcionalismo público brasileiro, ele já é cheio de benesses, a gente vem destacando isso ao longo aqui dos anos na programação da Rádio Bandeirantes, e o que nos surpreende é que no momento desse de pandemia ainda haja pelo menos a intenção de se sentar à frente do computador e redigir uma nota dessa, como fez o presidente do TJ da Bahia, viu, Joel? E é importante colocar que a gente, agora, nesse momento, nós não estamos discutindo aqui se ganham muito ou pouco, né? Distante disso. Nós estamos discutindo uma antecipação desnecessária. E ainda se fosse o caso, né, Joel? Se fossem servidores que estão, sei lá, sem pagamento há tantos meses. 13º atrasado. Por exemplo, e que precisam mesmo da grana, agora magistrado. Porque tá com medo de que não dê para pagar no ano que vem, é tomar vergonha na cara. Né? Não precisa disso. É muita falta de bom senso mesmo. 34 mil reais, viu, Joel? O quê? É o salário do desembargador lá. Ah, tá. Não, o salário do desembargador é 34 mil reais. Isso é o que vem todo mês limpo para eles, né? Puxa vida. Não precisa dessa antecipação. O benefício varia, né? De acordo com o tempo de casa, varia com o que cada um tem ali para receber, né? Mas é o que também incomoda bastante alguns setores aí do governo, porque esses benefícios acabam ultrapassando, às vezes, o teto constitucional, que é de 39 mil reais, salário de ministro do Supremo, isso está fixado na Constituição. Verdade. Pedrão, famoso Pedro Campos, muito obrigado novamente, viu? Tamo junto, Joel. Amanhã a gente se vê lá no Bora São Paulo, na tela da Band. Claro, é nós na fita sempre, bro. Aquele abraço, até amanhã cedo. Ô Ana, sou eu. Você gosta de cerveja? Eu gosto. Gelada ou quente? Gelada, por favor, né? Faça-me um favor. De preferência, né? Meu Deus do céu. Você viu aquela história lá de Minas Gerais, né? Ai, que tristeza. E só agora inquérito concluído e pessoas indiciadas, né? Depois de tanto tempo, Joel. A gente está falando da cervejaria Baker. Isso. Vocês se lembram muito bem, algumas cervejas, inclusive a Belo Horizontina, né? As pessoas beberam, tomaram essa cerveja e muitas morreram. Exatamente. Acho que 9, se não me engano. 9 e algumas pessoas recebendo alta nesses últimos dias ainda, lidando com diversas sequelas que restaram dessa intoxicação. Eu me lembro que a substância em discussão era um nome esquisito, dietilenoglicol. Isso. Dietilenoglicol, nome esquisito que eu tive que decorar na época, porque participei da cobertura desse triste fato. Pois bem, de lá para cá, a investigação continuou, foi concluída, como a Ana disse, e as pessoas afetadas não estão recebendo nenhum tipo de respaldo, né? Exatamente, o que é pior ainda. Exatamente, para falarmos disso, vamos a BH com o Bruno Marum, nosso grande Bruno, ao vivo com a gente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Ô Bruno, procede essa informação de que as vítimas não estão sendo assistidas pela própria empresa, ô Bruno? Boa tarde, Joel. Boa tarde especial para você, para Ana Paula, e claro, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes aí em São Paulo. Procede sim, viu, Joel? Infelizmente, a cervejaria não tem arcado com os custos, né, dos tratamentos das pessoas intoxicadas, né, pessoas que tomaram, que ingeriram os produtos da Baker. E com relação ao inquérito, 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas nesse caso de intoxicação por causa do consumo das cervejas da Baker. Numa coletiva hoje cedo, a Polícia Civil deu mais detalhes. Segundo a corporação, houve um vazamento nos canos que armazenavam uma mistura com o dietileno glicol usado para o resfriamento, que acabou entrando em contato com a cerveja. A Baker realmente não comprou o dietileno glicol, mas o monoetileno, que era usado normalmente e que também é tóxico
e que não deveria estar sendo utilizado na produção da cerveja. Durante o inquérito aberto em 5 de janeiro, mais de 70 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas, vítimas, né, e familiares e suspeitos. Com o fim deste inquérito, foram indiciados uma testemunha por extorsão e falso testemunho, o chefe de manutenção da Baker e os responsáveis técnicos por homicídio, lesão corporal e contaminação de alimentos, todos na modalidade culposa por negligência e imperícia. Além disso, Joel e ouvintes, 3 pessoas do núcleo gestor foram indiciadas por não avisarem ao público sobre o risco no consumo do produto quando começaram as investigações e também por não terem feito o recall das cervejas da forma correta. Foram confirmadas 29 vítimas intoxicadas por cervejas da Baker e destas, como vocês disseram aí há pouco, 9 morreram por terem ingerido o dietileno glicol encontrado nas cervejas da Baker. Uma dúvida. Diga, pois não. Uma dúvida, me desculpe interrompê-lo. Essas vítimas que sobreviveram, elas estão com algumas sequelas? Com certeza, viu, Joel? Infelizmente. Para que você tenha uma ideia, na semana passada, o bancário Luciano Guilherme de Barros, de 57 anos, né, que foi uma das pessoas que ingeriram a cerveja da Baker, a Belo Horizontina mais especificamente, ele teve alta depois de 180 dias internado no hospital, sendo 70 dias só na UTI. E ele teve paradas cardíacas, passou por uma cirurgia de colostomia e teve que retirar 70 centímetros do intestino. Meu Deus! Que foi perfurado pelo dietileno glicol. A vida nunca mais volta ao normal. Nunca mais. Além disso, ele também está com as funções renais permanentemente comprometidas, além de danos à audição, visão e paralisia facial. E pagaram algo desse tratamento dele? Porque esse custo aí de UTI é caríssimo, nada, né? Nada. Nós entrevistamos o Luciano nesta manhã e ele trouxe para nós os relatos tristes que a Baker sequer, né, entrou em contato com a família. Cara, eu tô chocado com isso, chocado. Impressionante. A Baker, a todo momento, ela entra na justiça com liminares, para tentar barrar. E entrou, inclusive, recentemente para vender umas cervejas que estão guardadas ainda, né? Para tentar tirar um dinheiro dessas cervejas que estão paradas. Eu fiquei chocado, eu não sabia dessas sequelas tão graves. Te confesso, ô Bruno e ouvinte. Veja, esse rapaz que foi citado pelo Bruno Marum, lá de Belo Horizonte, ele tirou 70% do intestino. 70 centímetros foi isso, né? 70 centímetros do intestino. É coisa pra caramba. Ele deve estar usando aquela bolsinha de colonoscopia, né? Sim. Se não está usando, usou durante um bom período. Está com os rins comprometidos, então vai depender de diálise para o resto da vida. Imagina a vida desse rapaz daqui para frente. 57 anos, foi isso que você falou que ele 57, tem, né? Exatamente. O mínimo seria essa cervejaria aí arcar com os custos, né? Para tentar reparar de alguma forma os gastos que essa família teve, né? Para amenizar, porque o problema maior nada resolverá. Né? Como que você vai dizer para esse rapaz que ele viverá daqui para frente de um jeito tranquilo, sendo que ele retirou 70 centímetros do intestino? Claro que não, a vida dele mudou completamente. Depois de um gole, depois de alguns goles. Pois é. O cara vai tomar uma cerveja, abre ali uma cerveja geladinha, toma, perde 70 centímetros do intestino, além das outras consequências, e fica por isso mesmo. É complicado, né? Pô, e a justiça aí de Minas Gerais, ô Bruno, não se manifestou ainda? O processo ainda está em curso? Por favor. Não, o processo ainda segue correndo sim na justiça. A justiça a todo momento determina que a Baker tenha, né, os bens apreendidos para assegurar, né, justamente esse pagamento, né, dos tratamentos e também futuras indenizações, mas a Baker recorre. A hora a Baker consegue na justiça, a hora a justiça consegue barrar, fica essa guerra, né? Vocês travam essa guerra e, no fim das contas, né, quem está aí, os familiares que estão sofrendo com parentes internados, né, continuam nessa situação terrível. Para você ter uma ideia, Joel e Ana, as investigações também concluíram que as cervejas foram contaminadas já em 2018, um ano antes, né, do caso explodir, porque explodiu agora em janeiro desse ano, né, 2 anos antes praticamente. Antes do carnaval um pouco, né? Exatamente, foi em janeiro, que a investigação começou no dia 5 de janeiro. Então, eles chegaram à conclusão que desde 2018 já tinha contaminação de cervejas da Baker lá na fábrica aqui do bairro Olhos d'Água. Agora sim, a Baker não é uma produtora qualquer, né? É muito possível, com tudo isso que está acontecendo agora, a crise que antecedeu a pandemia, que acabe indo à falência, que não consiga seguir com as atividades. Agora, nunca foi uma cervejaria qualquer, Joel.
cadê a fiscalização desses lotes? Como que essas cervejas em tanta quantidade e com tanto tempo de vazamento já, comprometendo a qualidade do produto, como que ninguém pegou isso, ninguém descobriu que isso estava acontecendo? É verdade, agora é garantir de alguma forma, através dos bens da própria cervejaria, que essas pessoas sejam no mínimo ressarcidas. De alguma maneira, né? E há bens consideráveis, Bruno? Sim, há bens sim, mais de 20 milhões já foram determinados pela justiça que fossem, né, apreendidos, digamos assim, né, que a justiça deixasse esse dinheiro separado para garantir o pagamento, né, das pessoas que foram vitimadas pelo dietileno glicol. Tá bom. Bruno Marum, meu querido, muito obrigado, viu, pelas suas informações aí de Belo Horizonte. Cidade linda, querida. Tá bonito o dia por aí, Bruno? Bonito dia, viu, Joel? Dia claro aqui, tempo quente até, do friozinho deu uma trégua, dia quente aqui. E conte com a gente, estamos por aqui sempre. Com a gente também daqui, viu? Um grande abraço, bom trabalho aí. Valeu. Bom, Ana, vamos seguir. Vocês não fizeram sinal para faturar para mim? Não, a gente já tá aqui, ó. Eu já antecipei agora, peguei vocês no pulo, né? Já aprendeu. Nossos queridos ouvintes, 2h22, 4h22, 14h22. Opa, agora sim. Sabe quem confundiu esses dias? O Ronald. Ele falou que confunde o 15 com o 5. É que você conhece o Ronald há pouco tempo. O estranho é ele não errar a hora certa. Foi o que eu fiz agora. 14h22, tem o 4 ali no meio. Tá valendo, vai. A gente vai fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta. Por favor, não saia daí. É Pai Bola. Pavete, pudim, chipom, patim, risoto, estrogonofe, chipom, risofe, bolo e brigadeiro, chipom, boleiro. Combinar pra chipar com Italac, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também mistura pra bolo e leite condensado. Italac na receita pra ficar tudo chipado, sabor e qualidade Italac tem. Se chipou no sabor lá em casa tem Italac. Trânsito. Ronaldo Rodrigues com a gente. Diga aí, Ronaldo. Falar um pouquinho da marginal do Rio Tietê. Até agora há pouco tinha uma ocorrência ali no sentido da Castelo Branco, na altura do Sambódromo, pela pista expressa. Agora não tem mais. Mesmo assim, o trânsito está um pouquinho mais carregado por essa pista. A pista central e a pista lateral com uma melhor condição. Para quem segue no sentido da Ayrton Senna pela marginal do Rio Tietê, trânsito mais carregado também pela pista expressa, a partir da Ponte Estaiadinha até a chegada à Ponte Cruzeiro do Sul. Pista central e pista lateral também servem como alternativas. Depois o restante do caminho até que vai bem até a chegada à rodovia Ayrton Senna. Não perca vendas com as maquininhas da Cielo e o Superlink. Você aceita o auxílio emergencial de quem usa o aplicativo Caixa Tem. Conheça todas as opções em cielo.com.br. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1962. Militares paraguaios roubaram os 2 bancos. Tá errado, não é assim que se tem que falar sobre militares. Em 1962, Vicente Leporassi veio para a Rádio Bandeirantes e aqui criou e apresentou um programa que é referência até hoje, O Trabuco. Sua marca registrada era o sarcasmo em seus comentários. Espirituoso, bem informado e corajoso, não foram poucas as vezes que teve de se explicar aos censores na época da ditadura militar. Arquivo Digital. 2 deles foram presos quase em flagrante, afirmando que a onda de assaltos em várias capitais tem por escopo a derrubada de todas as ditaduras do continente. Sonhadores, não? Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
O hóquei sobre a grama apareceu pela primeira vez no programa olímpico nos Jogos de 1908, em Londres, mas só se fixou nas Olimpíadas a partir dos Jogos de Paris, em 24. O campo de jogo mede 91 metros e 40 centímetros de comprimento por 55 metros de largura, e até a década de 70 era jogado predominantemente em gramados, mas hoje em dia o mais comum é a disputa em campo sintético, o que acelerou o jogo. São 11 jogadores em cada time e cada um deles usa um taco em formato de gancho para conduzir a bola até o gol adversário, mas não é tão simples. Desde 96 não existe mais a regra do impedimento, o que melhorou a dinâmica do jogo, mas os disparos ao gol só são permitidos de dentro de uma área que é traçada de um raio de 14 metros e 63 centímetros a partir da linha de fundo. As partidas têm 4 tempos de 15 minutos e são controladas por 2 árbitros, que contam com o apoio de um auxiliar de vídeo. Apenas os goleiros podem usar os pés e as mãos para controlar a bola. Além disso, não é permitido erguer o taco acima da linha dos ombros ou lançar a bola em direção ao rival de forma proposital. As faltas dentro da área resultam em pênaltis, que são cobrados a partir de uma distância de 6 metros e 40 centímetros do gol. Trânsito. Mais um, Ronaldo Rodrigues. Oi, Ana, vou falar justamente da Jacupêssego, viu? Para quem segue no sentido de Mauá. Há trânsito congestionado desde um pouco antes aí da São Miguel e vai até a altura do cruzamento com a Laranja da China. Sempre esse semáforo da Laranja da China é enroscadinho aí, viu? Quando a gente passa de helicóptero para essa região, a gente sempre observa essa situação. Depois, o restante do caminho pela Jacupêssego vai indo bem, até lá embaixo a chegada a Mauá. Quem segue pela Jacupêssego no sentido da rodovia Ayrton Senna, boas condições de ponta a ponta. Aliás, a rodovia Ayrton Senna entre Tietê e a chegada a Jacupêssego também tem boas condições nos dois sentidos. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. De volta com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes para você. Nossa, como esse programa passa rápido, viu? É impressionante. Eu olhei pro relógio aqui, já são quase 2h30, quase 2h30. 2h29. E fiquei surpreso. Sabe por quê? Porque é muito bom poder bater um papo com você, viu, Ana? É muito legal. Comigo? Bater com você, com o nosso ouvinte, com a Gi, com os nossos entrevistados. Mantém isso aí. Como tem sido legal, viu? Olha, o João Pedro Melo, nosso repórter lá em Brasília, no Planalto Central, na capital federal, já está ao vivo com a gente. E eu tô de olho aqui na TV, no nosso retorno, que o Maia tá falando. Tem como a gente colocar esse áudio daqui a pouco? Tem como a gente colocar o áudio daqui a pouquinho? Porque eu tô percebendo ali que tá urgente. Está falando sobre transparência nos dados da Covid-19. Na Band News ao vivo. Exatamente o assunto que vamos tratar agora com o João Pedro Melo. Ô João, enquanto a gente prepara aqui para colocarmos a fala do presidente, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eu já queria saber de você o seguinte, né? Houve essa confusão toda na divulgação dos números do coronavírus, da Covid-19. Uma divisão ali, os números não eram compilados mais, não foram apresentados durante alguns dias na totalidade, né? As mortes, na sua totalidade, não foram apresentadas à imprensa, e muito menos à população. E o STF já se manifestou quanto a isso, né? O Alexandre Moraes já decidiu que os números têm que ser transparentes, ou seja, apresentados realmente como são, né? Agora é uma determinação, correto, ô João? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, exatamente isso. Agora é uma determinação essa feita pelo ministro Alexandre de Moraes, de que esses dados sejam divulgados todos os dias, até pelo menos às 8 horas da noite. E essa é a tendência, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre isso hoje de manhã, naquela reunião que teve com os ministros, destacou que a tendência é de que sejam divulgados os dados até 8h30, mas que o Ministério vai manter aquela política nova de divulgação dos dados, ou seja, sem os números totais, somente com os casos novos e as mortes novas relacionadas ao coronavírus. E exatamente sobre isso, hoje mais cedo, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma cerimônia, ou melhor, de uma sessão da Câmara dos Deputados, uma comissão especial que tratava sobre essas questões de enfrentamento ao coronavírus. E ele explicou como que vão ser feitas essas divulgações. Exatamente nesse ponto, como a gente falou, novos óbitos e também novos casos, e aí a soma vai sair somente no site do CONAS, ou seja, aquele Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, ou seja, reunindo aí os dados estaduais, e aí sim, depois a gente faz a totalização dos dados. Isso depois das 8 horas da noite. Hoje também a gente vai ter uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto
para atualizar a situação epidemiológica do país com relação à doença, e a expectativa é de que também sejam apresentados dados preliminares com relação a ontem e hoje no avanço do coronavírus no país. Então, essas são as situações. Hoje teve uma audiência feita por videoconferência, que participou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, explicando exatamente como vão ser feitas essas divulgações dos dados, mas a gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que os dados sejam divulgados na totalidade, tanto para a população como também para a imprensa, até às 8 horas da noite. Ô João, você sabe me dizer se o Pazuello já foi ouvido pelos parlamentares? Porque ele chegou a ser acionado pelos parlamentares, né? Ele começou a ser ouvido por volta de 1h da tarde, fez uma apresentação falando sobre essa questão dos dados, e nesse momento os parlamentares estão fazendo perguntas para Eduardo Pazuello. Ele já respondeu uma série de perguntas sobre essa questão dos dados, explicando como é que vai funcionar, exatamente isso que eu falei, né, dizendo que vão ser colocados os novos óbitos, também os novos casos relacionados ao coronavírus, mas afirmou que em nenhum momento os dados se perdem, que todas as informações estão lá no Ministério da Saúde e que podem, inclusive, ser consultadas através do site da Covid-19. Só que aí um dos parlamentares, inclusive, disse que estava entrando no site naquele momento e que os dados não estavam disponíveis. Aí o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que vai pedir aí que a equipe de tecnologia do Ministério faça uma revisão nos dados para que eles estejam disponíveis, tanto para a população como também para a imprensa, até mesmo para os parlamentares que querem acessar esse site da Covid-19. Tá, nós temos um trecho aí da fala do Pazuello, Vamos ouvir. Primeiro, a transparência. A CGU já se apresentou aqui algumas ideias. Todos os órgãos de controle que os senhores podem imaginar, qualquer atividade do Ministério da Saúde vai estar totalmente disponível e transparente para os órgãos de controle. A segunda ideia é o reforço das nossas superintendências, é recriá-las de uma maneira eficaz, porque essa superintendência nos estados elas vão dar a capilaridade da verificação das ações e, por fim, vamos acompanhar efetivamente cada real de recurso federal que é repassado para estado e município. O mínimo é transparência, né? Isso. Mesmo porque os números bem trabalhados, é importante dizer isso. Estatisticamente falando, os números bem trabalhados, eles mostram coisas importantes. Ações que tomamos que funcionaram, ações que tomamos que não funcionaram. E o que se espera é que os técnicos do Ministério da Saúde façam isso, né? Eles que estão fazendo esse levantamento. Exatamente, por isso que esses números não podem ser preteridos de forma alguma. Ô João Pedro, muito obrigado, viu, pelas suas informações dessa tarde. Bom trabalho a você, até a próxima. Ô João, muito obrigado, bom trabalho a todos, até a próxima. A gente que agradece sempre. Grande João Pedro. Ô Ana, a gente tem ouvinte aí? Tem. Separamos mais alguns ouvintes? Temos vários ouvintes. Eu queria ouvi-los, mesmo porque esse programa é feito para eles, né? Vamos lá, então. Deixa eu ver qual que eu coloco aqui, qual Mas que eu você tá chique, você tá escolhendo, hein? Porque a Gi me dá uma lista, né? Mas no fim quem coloca aqui sou eu. Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Tarde, quero parabenizar o Joel, que eu sou fã, e a Ana Paula Rodrigues também, com essa voz maravilhosa, uma voz gostosa de se ouvir. E muito sucesso aí pelo programa de vocês, que eu espero que vai durar bastante tempo. Um abraço, aqui é Carlos Roberto Alberti, motorista de aplicativo, mora na freguesia do Ó. Boa tarde. Carlos da freguesia, obrigado, viu, pela sua audiência. Ô, Ana, fala aquele sonzinho de aeroporto aí pra deixar o Carlos mais animado ainda. Ele falou que sua voz é bonita. Gente, eu fico sem graça. Não, só senhores passageiros com destino à felicidade, vai. Senhores passageiros com destino à felicidade. Não, pode ser melhor. Você falou por falar. Eu fico tímida. Eu sei. Ó, assim, ó. Senhores passageiros com destino à felicidade. Tá meio cantado, mas eu vou tentar fazer. Cantado mesmo. Atenção, senhores passageiros, com destino à felicidade. Agora sim! Tá Muito vendo obrigada. só? Mais Obrigada. ouvintes Me aí, contratem. Ana? Mais um. Joel, boa tarde. Belíssimo programa, parabéns. Meu nome é Eduardo Fischer, sou cirurgião dentista em São Bernardo do Campo. Joel, eu me formei em Ribeirão Preto e ontem eu fiz 23 anos do início de namoro com minha esposa, que nós nos conhecemos lá em Ribeirão. Se você puder, manda um beijo para ela. Helena, valeu, bom programa, abraço. Oi, Helena, um beijo para você, parabéns pelo maridão, que é um cara, gente finíssima, já deu para perceber pela fala dele, o Eduardo Fischer. Muita sorte a vocês, viu? Que Deus abençoe o casal. Obrigado mesmo pela audiência. Deve gostar de pescar bastante, né? Fischer? Com certeza.
Fish, tá tudo no mesmo, na mesma. Sabe quem tá aqui com a orelha grudada na gente, ouvindo tudo isso que a gente fala, essas piadas ruins que eu faço? Quem? O Lucas Josino. Não, as piadas ruins são minhas. Não, mas eu as acabei suas de fazer boas. uma terrível também. Qual? A do Fischer Pescador? Não, você achou bacana. boa? Que isso? Tá me dando muita Achei moral. super pertinente. Isso é um perigo. Super pertinente. Já que você tá no inglês aí do Fischer, vai pro book. Por que book? Book, porque é o rapaz da estante lotada, né? É, Lucas ele Josino. mesmo. Para quem não tá vendo, somente ouvindo, eu digo o seguinte, o Lucas Josino, atrás dele é uma biblioteca centenária, viu? Ele poderia transformar essa casa dele numa biblioteca que certamente faria parte da Academia Brasileira de Letras. Ô Lucas, você tá bem, meu querido? Muito boa tarde a você. Vem cá, vamos falar de coronavírus, né? Os casos de coronavírus aqui em São Paulo, né? Quais regiões estão sendo mais afetadas? Há algumas a serem destacadas aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes? Pois não, Lucas? Fala, Joel. Muito boa tarde a você, Ana. Abraço para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, as áreas mais simples da cidade de São Paulo, os distritos mais afastados estão sofrendo mais com o número de mortes por coronavírus. Brasilândia e Sapopemba, os dois bairros, seguem liderando. A gente trouxe aqui no Bora, Joel, há tanto tempo já são pelo menos 2 meses que esses dois bairros seguem liderando o número de mortes por coronavírus aqui na cidade de São Paulo e agora não é diferente. O distrito da Zona Norte, Brasilândia, 247 óbitos confirmados e suspeitos por Covid-19. E o da Zona Leste, Sapopemba, com 245. Os outros 5 bairros que contabilizaram mais mortes por Covid-19 são da Zona Sul. Grajaú, com 215, Jardim Ângela e Capão Redondo, com 197 cada, Jardim São Luís, com 195 óbitos por coronavírus, e Cidade Ademar, com 193. Atenção, então, para a Zona Sul, que são 5 dos 7 bairros que mais registraram mortes por coronavírus até agora. Os distritos com menos mortes: Marcilac, na Zona Sul, com 7, Jaguara, na Zona Oeste, com 14, e Barra Funda, também na Zona Oeste, com 15. A Prefeitura, Joel, contabiliza um total de 9.341 óbitos, e 64% destas mortes são de moradores dos bairros mais afastados do centro. Dos 25 distritos da cidade que mais registraram mortes, todos são da periferia de São Paulo. Nesses lugares, os números crescem com mais rapidez. O Capão Redondo, como a gente trouxe aqui, Joel, na Zona Sul, por exemplo, contabilizou 67 mortes em 16 dias. 1 a cada 6 horas, 4 por dia. Já a Vila Leopoldina, na Zona Oeste, 4 óbitos no mesmo período. Então, Joel, o que a gente pode trazer de reflexão desse mapa que foi divulgado pela Prefeitura de São Paulo, mortes a cada bairro, é que as áreas mais longe do centro, as áreas de periferia, os bairros mais pobres, estão sofrendo mais com o coronavírus aqui na cidade. Onde o acesso ao hospital é mais difícil, onde o transporte público é mais lotado, onde as pessoas têm que percorrer distâncias maiores para cruzar a cidade. As pessoas não têm tanta estrutura econômica, financeira ou nenhuma, aí tem que abrir o comércio para levantar uma graninha. Acabam se expondo mais. Aí o comércio fica aberto, as pessoas se aglomeram, porque não tem opção. Elas fazem isso, na realidade, por falta de opção mesmo. As consequências estão aí. Uma coisa é você garantir quarentena num país europeu. Outra coisa é você garantir quarentena na cidade de São Paulo, no Morumbi, por exemplo. Outra coisa é você garantir a quarentena em um bairro tão afastado, em um bairro de periferia como a Brasilândia, como em Sapopemba também. Infelizmente, são realidades que estão sendo cada vez mais expostas, principalmente agora com a chegada do coronavírus. Ô Lucas, você tá de bigodinho ou é sombra isso aí, velho? Tô vendo na imagem. Hã? Não, bigodinho, João. Mas eu vou fazer que eu não gostei muito não da tentativa. Você tá meio hein? Pantiovila, velho. Tá parecendo um Pantiovila. Raspa esse bigode aí, ô Josino. Você é novo pra caramba. Tá igual o Leonardo Svaric, cara novo lá do Bora São Paulo, do Bora Brasil. Aquele bigodão dele. O bigode não combina com gente novinha. Você não acha, Ana? Não. Você não combina, você não como combina. Mulher, prefere um cara assim, novo da sua idade, com ou sem bigode? Eu não tenho opinião formada sobre isso, não sei. O bigode é bom, sabe pra quê? O famoso não posso opinar. Sabe o que eu acho legal? Que eu sempre tive inveja de quem tem bigode? O quê? É quando toma cerveja, aí fica aquela espumona e o cara dá aquela beiçada no bigode, já viu? Você tá querendo isso, né, Lucas? Só pode ser isso.
Não posso opinar. Bigode é moda, João. Com certeza, é estilo. Mas o bom de estar em casa nesse período é que dá para ir testando todos esses estilos, né? Verdade. Valeu, Josino. Aquele abraço, viu? Um abraço também na família, aí na vovó, em todos. Até amanhã, meu querido. Já são 2h41, abração, 2h41, o Lucas Herrero conosco, já ao vivo. Esse tem bigode, tem barba, tem de tudo. E tem muito talento também, viu? Ô Lucas... agora há pouco a gente ouviu o secretário municipal aqui de saúde da cidade de São Paulo, mais uma vez reforçar que não corremos risco de um colapso no atendimento, né? Ou seja, ninguém vai ficar sem atendimento aqui em São Paulo. E a gente torce para que isso aconteça mesmo. Eu trouxe um dado aqui, um número de que houve uma redução nas internações nas últimas 24 horas, pelo menos um dado que foi apresentado hoje pela manhã, de 5%. Ou seja, 5% a menos de pessoas internadas hoje em São Paulo, isso em relação ao dia anterior. E a gente tem também a atualização das internações agora, né, Joel? 68% dos leitos ocupados no estado, 74% na Grande São Paulo. Isso, uma atualização que a Mayra acabou de trazer, né? Ela acompanhou a coletiva e sempre a gente trazendo aqui, levando números atualizados para vocês, nossos ouvintes. Agora, ô Lucas, é importante reforçar isso que o secretário disse, né? Boa tarde a você. Exato, Joel. Muito boa tarde a você, boa tarde, Ana, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Exatamente para quem chegou agora ao Bora São Paulo, Bora Brasil, por exemplo, a gente tem esse dado importante, essa informação importante de que a cidade de São Paulo não corre mais risco de colapso no sistema de saúde. Um outro ponto importante, além desse que você trouxe, da redução do número de internações, Joel, é o número de pedidos de internação. A gente trouxe, né, semana passada, dentro do Bora Brasil, que o número de pedidos tinha sido reduzido em 66% num período desde o meio do mês de maio até o começo desse mês de junho. Agora a gente tem um dado ainda mais abrangente e significativo. Naquela época pior da pandemia, da epidemia aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos 350 pedidos diários de internação. Isso no fim de abril. Caiu para apenas 39 pedidos ontem, uma redução de 89% em quase um mês e meio. Esse é um dado muito relevante que vem para explicar por que a cidade de São Paulo começa a tentar flexibilizar em alguns pontos e principalmente porque tem uma redução bem grande nas taxas de ocupação de UTI. Já que vocês citaram essa questão da entrevista com o secretário, temos alguns outros dados que foram levantados pela Rádio Bandeirantes com relação ao número de mortes e números de casos, Joel. Também tivemos uma redução significativa. Nas últimas 24 horas foram apenas 25 mortes registradas. Só que como tem aquela redução tradicional, né, dos registros do fim de semana, a gente comparou os dados semanais de Covid-19 em São Paulo, que segundo o secretário estadual da Saúde, o José Henrique German, é a maneira mais correta de se analisar esses dados. Que era aquilo semana que você comentava, né, Joel? Porque senão a gente fica com a impressão de que os números estão variando de uma maneira absurda, e não é bem assim, né? Exatamente não, exatamente. Pois não, Lucas? Não, exatamente, esse que é o ponto, porque a gente pega 25 mortes, acabou, não tem mais coronavírus praticamente em São Paulo, né? Só que, pegando o registro completo, na semana retrasada, foram 861 mortes e 15.732 casos confirmados. Na retrasada, na última semana, a gente teve 601 óbitos, além de 16.071 casos, ou seja, uma queda de 30% nas mortes e um aumento de apenas 2% nos casos. E uma outra coisa que o secretário Edson Aparecido acabou trazendo pra gente é que, lógico, esses números são bons, é sim uma boa notícia, mas é necessário aguardar por mais uma semana, por mais 10 dias, principalmente por esse fator novo, que é a flexibilização aqui na cidade de São Paulo, Joel. Ô Lucas, Ana e ouvinte, muito vem sendo discutido a respeito da quarentena, né? Se ela teve eficácia, se ela teve realmente função ou não. Há pessoas que dizem que tanto faz você fazer quarentena ou não. Eu acho que a quarentena tem sim efeito positivo e já está apresentando aí os efeitos aqui no estado de São Paulo. Eu vi um estudo de Londres, um estudo feito em Londres, que foi divulgado ontem, não sei se vocês tiveram oportunidade de versar a respeito desse estudo, e lá ficou confirmado que os Estados Unidos, Europa e Ásia juntos, devido à quarentena estabelecida nesses pontos e no Oriente Médio também, acabou evitando, sabe quantos milhões de casos? 500 milhões de casos. Então, se nós pegarmos 500 milhões de casos que foram evitados
e fazemos uma conta, 1% de taxa de mortalidade, nós chegaríamos a 5 milhões de mortes evitadas. E Londres, 5 milhões. Na Inglaterra sentiram bem isso, porque lá testaram foi feita uma tentativa, né, Joel, de controle da doença, que era a tal da imunização do gado, né, que era deixar as pessoas pegarem a doença para criarem anticorpos. Sim. E isso começou a causar uma lotação absurda do sistema de saúde na Inglaterra. Exatamente. E uma preocupação enorme. Imagina se você se utiliza dessa tática, dessa estratégia e lá na frente dá errado. Como iria dar? Né? E deu. Iria dar mais ainda. O tal do rebanho assim. Não deu certo, porque os números subiram muito rápido, né? Essa é a questão. Agiram a tempo, pelo menos, né? Ô Lucas, muito obrigado, viu? Grande Lucas Herrera, um abraço a você, bom descanso aí. Amanhã a gente volta a se falar. Fechado? Combinado, bom programa para vocês. Valeu para você também, um abraço. Vamos a BH agora ou faturar? Agora a gente tem o Repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes, ou seja, muita informação, muita notícia para os nossos ouvintes. Isso aí. Repórter Bandeirantes. Agora são 2h47. O Brasil tem 960 mil pedidos de seguro-desemprego em maio. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, quase 2 milhões de pessoas pediram o seguro-desemprego no país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirma a prorrogação do auxílio emergencial por mais 2 meses. O governo ainda não deixou claro se o valor do auxílio será mantido ou se haverá uma redução. A primeira parcela do socorro a estados e municípios é paga nesta terça-feira. As informações de Brasília com a repórter Thalita Almeida. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Bom, o Tesouro Nacional paga hoje mais de 15 bilhões de reais referentes à primeira parcela do auxílio, esse socorro aos estados, né? A lei prevê a transferência de pouco mais de 60 bilhões a estados e municípios em 4 vezes e a segunda parcela será paga no dia 13 de julho. Pelo calendário, a terceira no dia 12 de agosto e a última no dia 11 de setembro. Segundo o comunicado do Tesouro, o auxílio será depositado pelo Banco do Brasil nas contas que recebem os recursos dos fundos de participação dos municípios e de participação dos estados. Ainda segundo o Tesouro, 5 municípios não vão receber esse dinheiro porque eles não apresentaram a declaração com ações renunciadas ou declaração sem ações a renunciar. A ajuda ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras, né, e que venceriam este ano. É com vocês no estúdio. Agora são 2h49. Repórter Bandeirantes. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se liga na Dica Sil. O cabo Atoxil Solar é ideal para a ligação de placas de geração de energia solar. Alguns painéis solares chegam a funcionar diretamente por até 25 anos. Por isso, é necessário que os cabos sejam resistentes e atendam à expectativa de longa durabilidade, como o cabo Atoxil Solar. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Mais um, Ronaldo Rodrigues. Vamos lá, Ana, para falar de ocorrência agora pela Radial Leste no sentido do bairro. Já causa trânsito lento desde a saidinha ali da região da ligação leste-oeste até a aproximação com o Bresser. Está um pouquinho antes do Bresser essa ocorrência. Depois o trajeto funciona bem. Aí o motorista vai até lá embaixo, a chegada a Itaquera, sem dificuldades. Quem utiliza a Radial Leste no sentido do centro da cidade, há dificuldades entre a estação Tatuapé do metrô e a passagem pelo semáforo ali da Álvaro Ramos. Depois o caminho funciona bem. Ligação leste-oeste com boas condições nos dois sentidos. O elevado sequência do caminho para ir para a zona oeste da cidade, também com boas condições nas duas direções. A Universidade Paulista Unip já está com inscrições abertas para o segundo semestre. Garanta sua vaga. Unip, qualidade comprovada. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Bora Brasil. Já de volta com o nosso programa aqui, o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Eu, Ana Paula Rodrigues, a Gida Boé
e toda a nossa equipe aqui junto de vocês, nossos queridos ouvintes. Vamos dar um pulinho lá no Rio Grande do Sul? Vamos. Você conhece o Tchê? O Tchê? É. Eu não conheço Porto Alegre. É meu Alegre. companheiro de todas as manhãs, o Aristóteles Júnior. O Aristóteles está com a gente. Ele já deve ter tomado o chimarrão dele de todas as tardes. Toma o dia inteiro, na verdade, né? Não é bem água que gaúcho toma, é chimarrão o tempo todo. O Aristóteles está estreando com a gente aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, e já recebe agora as nossas boas-vindas. Tudo bem com você, Tchê? Oi, Joel, boa tarde, tudo certo. Chimarrão depois do almoço cai bem, viu? Recomendo. É digestivo, é isso? É, claro que é. Digestivo, tá vendo? Ô Tchê, vamos à notícia, né? Vamos reforçar uma notícia importante e ao mesmo tempo preocupante, tentando trazer o que está acontecendo por aí com vocês aqui para nossa realidade. Bom, Porto Alegre flexibilizou a atividade comercial e de lá para cá os números, infelizmente, de coronavírus começaram a subir, dispararam. Para vocês terem uma ideia, meus telespectadores, a ocupação de leitos de UTI na sexta-feira estava em 40%. O Aristóteles vai dar os números corretos para a gente. De sexta-feira para segunda, houve um salto de quase 50%. Sexta, sábado, domingo, segunda. Menos de 3 dias. Correto, Aristóteles? Pois não, meu querido? Exatamente, Joel. O número de internações que era de cerca de 40 na semana passada já passa de 60 aqui em Porto Alegre, isso internações de casos graves do coronavírus nas UTIs da capital gaúcha, e por conta disso, uma nova série de flexibilizações que aconteceria nessa semana aqui em Porto Alegre, ela foi interrompida pela prefeitura, que agora vai analisar aí como é que vai se comportar a Covid-19 em Porto Alegre e também como a população vai se comportar, já que essa aceleração da pandemia ela começou a acontecer justamente conforme os serviços começaram a reabrir aqui em Porto Alegre, ainda com todas aquelas restrições, mas ainda assim uma circulação muito maior nas ruas da cidade, o que vem preocupando bastante. Essa taxa de ocupação nas UTIs aqui de Porto Alegre, ela nunca foi tão alta, pelo menos desde março, que é quando a gente vem acompanhando a questão das UTIs por causa do coronavírus. Os números eles ainda não tinham chegado a esse patamar tão preocupante, e por isso agora a gente está falando tanto nessa questão da flexibilização da quarentena e dos reflexos disso para o controle da pandemia por aqui. A gente estava numa situação muito favorável até então, e agora sim está sendo repensada essa questão da quarentena, pelo menos por enquanto, viu, Joel? Os serviços que estão funcionando vão continuar abertos, mas ainda não há uma certeza do futuro. Esses serviços eles podem sim ser fechados à medida em que a pandemia avance ou não. Isso é uma coisa que vai ser analisada aí nas próximas semanas. Agora, é esperado, né, Joel? Foi aquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo, que haja um aumento das ocupações, das internações, porque a doença se alastra com mais gente circulando pelas ruas. Agora, Aristóteles, a surpresa foi o aumento ou o tamanho do aumento? Porque alguma mudança nesses números a gente devia ter, né? Pois é, a surpresa foi o tamanho do aumento, porque esse índice que passou de 46 para 62, isso aconteceu em um espaço de 2 dias. Eram 46 internados na sexta-feira da semana passada e são 62 desde ontem, ou seja, só nesse final de semana nós tivemos aí quase 20 pessoas admitidas na unidade de tratamento intensivo para a Covid-19 aqui em Porto Alegre, em um espaço de 2 dias. E é essa velocidade do coronavírus que está aumentando aqui em Porto Alegre que vem preocupando justamente as autoridades, até porque a capital gaúcha ela não tem hospitais de campanha, por exemplo. O número de vagas na UTI ele permanece inalterado praticamente desde março. Então, caso esse problema ele continue e essa velocidade de contágio ela continue a mesma, os problemas vão começar a aparecer muito mais até mesmo na assistência à população, que até agora não teve problemas em receber atendimento nos hospitais, por exemplo, que seguem aí com uma taxa de ocupação pelo menos dentro da capacidade que já era esperada lá em março. Sim, esses números que você trouxe para a gente agora foram apresentados ontem. Os números de hoje já foram apresentados? Acredito que não. Isso deve acontecer em qual horário? Normalmente a Prefeitura de Porto Alegre ela divulga os novos casos no início da noite. Logo após o balanço estadual, a Prefeitura de Porto Alegre atualiza o seu balanço próprio. Esses novos números devem sair aí por volta das 7 horas da noite, 8 horas da noite. Tá, vamos acompanhar então amanhã no Bora Brasil, a partir das 8 horas na TV Bandeirantes, e à tarde aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.
Vamos tratar bem de perto esses números para a gente acompanhar essa evolução e torcendo para que não haja um crescimento maior ainda do que esse que já foi identificado. Aristóteles, Tchê, muito obrigado, viu? Aquele abraço para você. Valeu. Valeu. Até amanhã. Bom, a gente está recebendo aqui com muito prazer o Paulo Sapienza, ele que é subprefeito do Butantã, e é uma visita oportuna, né, Ana, para a gente tratar exatamente desse assunto que discutimos boa parte do programa de hoje. Que é a coronavírus, reabertura, exatamente. Reabertura, retomada da atividade comercial. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Obrigado pela presença aqui. Como é que tá lá no Butantã, hein? Primeiro eu queria te dar os parabéns. Obrigado, meu querido. Tá, Joel? Boa sorte, você é muito positivo aí, desejo tudo de bom. Obrigado. Como é que tá lá no nosso Butantã, hein? O Butantã tá indo super bem, uma região de 650 mil pessoas, né? Engloba 5 subdistritos. Estamos hoje com o tempo médio de atendimento de um dia só. Era de 2 anos, Joel. E com todos os pontos de pedido de zeladoria zerado. Então, estamos cumprindo a nossa missão como cidadão. Porque, afinal de contas, quem paga o nosso salário é o cidadão, né? Você tem obrigação de fazer isso, não é privilégio nenhum. Tá? Mas tem que ter alguém para fazer. Tem que ter alguém para fazer e para exigir. E o pessoal está respeitando lá essa quarentena? Respeitou bem até então? Os comércios ficaram fechados mesmo? Ou a gente pode dizer que aconteceu o mesmo de outras tantas regiões aqui de São Paulo? Olha, os Joel, comércios ficaram abertos nesse período. Aproveitando essa oportunidade, eu queria dar um recado, se eu puder. Claro, à vontade. Nós estamos com uma pandemia de quase 1.000 pessoas morrendo todo dia. E tem pessoas que acham que é brincadeira, que é reality show. Então os nossos ouvintes aí, levem a sério. Tem que levar a sério. Tem que usar máscara. Tem que limpar as mãos. Tem que, se possível, ficar em casa. Porque não tem outra oportunidade, não tem cura. Por enquanto. Tem milagre, né? Não tem protocolo de atendimento. Quer dizer, o que vai mudar? É a atitude. Sabe o que eu falo? A natureza, ela não tem palavra para conversar. Ela te dá sinais. Valeu, Joel. Ela dá sinais. Eu sou um cara que gosto de interpretar a natureza. Fantástico. Sabia? Gosto de sentar e tentar entender o que o vento está tentando te dizer, o que a água está tentando te dizer. É meio que uma viagem, sabe? Mas eu gosto disso. Não é viagem, não. Nós vamos parar de ser hipócritas e achar que somos dono do mundo. Parabéns pela sua análise. A natureza está dando um recado. Se nós não tivermos a humildade de entender... E o recado é para nós, seres humanos. Porque a natureza está feliz. Está voltando a ter os pássaros, está voltando a fechar a camada de ozônio, os mares estão bonitos. A natureza está contente, quem está preocupado é o ser humano. Então o recado é para nós, direto. Ou a gente muda de atitude, ou a gente tem... Ou vão mudar com a gente. Ou vão mudar com a gente. Parabéns, vão mudar com a gente. Porque se esse vírus cismar de ter uma mutação, Belo, nós vamos para cá de chapéu. Mas vamos arrebentar esse vírus. Vamos, sabe como? Com atitude. Sim, eu tenho percebido que a população abraçou essa causa. Quem não abraçou ainda, abraçará. Eu também de um jeito ou de outro. Porque esse vírus ele será diminuído. Nós somos maiores que ele. A gente vai ficar com algumas lições para aprender a respeitar, como o senhor bem disse, a mãe natureza, né? Um recado importante que foi dado e que foi mostrado para a gente, mas que fique a lição e que a gente elimine esse maldito coronavírus e que nós sejamos estamos fazendo mais nossa felizes. parte. O governo Bruno Covas está fazendo, o governo João Dória está fazendo, vocês da imprensa, meu Deus, que trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Cabe ao cidadão que está nos ouvindo fazer a sua parte. Porque não tem escapatória. É atitude. A atitude é que vai mudar esse contexto. Vamos para cima. Prefeito Paulo Sapienza do Butantã, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. O espaço está sempre aberto, viu, prefeito? E tudo que vocês precisarem no dia a dia, conte conosco, porque vocês ajudam a gente a fazer com que o cidadão seja cada vez mais respeitado. Da mesma forma de cá. Um abraço. Aninha, fim de papo? Acabou. Voou o programa mais uma vez. Pra variar. Ronald e Zaidan na área, né? Já por aqui. Os dois talentosos aí, comunicadores, à espera já para iniciar esse trabalho valoroso que eles estão desempenhando todas as tardes. Tchau, então. Tchau. Tchau. Beijo para Até você. Amanhã.
Beijo e abraços para vocês, nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Até amanhã, viu? Até amanhã de manhã no Bora São Paulo, no Bora Brasil na TV e depois no Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Tchau. Bora Brasil na Rádio Bandeirantes.